Iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Ninguém do futebol paulista perdeu, mas também ninguém ganhou. E o Flamengo ganhou e o Atlético também. Então a coisa fica mais complicada pro futebol de São Paulo pensando em título. Mas tem muita coisa rolando. Um Corinthians que vai crescendo a cada dia, vai ganhando firmeza, vai ganhando consistência. E um São Paulo cada vez mais no emaranhado, cada vez mais complicado. São Paulo vive um momento muito difícil, muita pressão em cima do trabalho da comissão técnica e nós vamos debater vários temas muito em cima disso, além, óbvio, de falar daqui a pouquinho diretamente do campo do Palmeiras, do Allianz Parque, sobre o empate que o Palmeiras teve agora há pouco com o Juventude. Um rápido intervalinho, a gente volta já. Ok, amigo, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Muito boa noite, Guilherme Camada. Flávio, para você de casa, tudo bem com vocês? Ó, segue a gente nas redes sociais já? Ainda não? Então eu vou falar como é que você faz. Ó. Vai lá no Twitter agora segue a gente, @Mesa Redonda. No Instagram é @Mesa Redonda TV, tudo junto, tá? Você pode acompanhar nosso conteúdo também pelo youtube.com/Mesa Redonda e acompanhar nosso programa ao vivo pelo aplicativo da TV Gazeta ou pelo gazetesportiva.com. Agora vamos ao que interessa. No hashtag Mesa Redonda lá no Twitter tem bastante presente, tem um presente maravilhoso, né, Flávio? Só que depende de vocês de casa. Vamos mostrar os que já estão garantidos para vocês, ó. Primeiro é essa camisa da torcida do Palmeiras, mais a bola da Topper, presente da Gol de Placa lá de Santo André, certo? Tá garantido para vocês. E também essa camisa laranja maravilhosa do Corinthians, também já tá garantida. A gente vai, no meio do programa aí, falar quem venceu. Aí, se a gente tá nos Trend Topics, meu amigo, essa cadeira gamer do Santos, maravilhosa, que você vai ver aí na tela daqui agora, vamos ver. E aquela da semana passada? Aquela maravilhosa. Tem que entrar nos Trend Topics. Eu meti tanto hashtag que eu tô querendo concorrer. Nossa, não, que tem de gente mandando mensagem. Não, tem que ser no Twitter, hashtag Mesa Redonda, entrar nos Trend Topics, aí sim a gente vai sortear essa cadeira maravilhosa para vocês. E ó, vai lá no site gazetesportiva.com para responder também a nossa enquete, que é a seguinte de hoje, ó. O Campeonato Brasileiro atrapalha a preparação do Palmeiras para a final da Libertadores? Sim ou não? E aí, Flávio, você acha que atrapalha ou não? Eu acho que não. Não. O Palmeiras, pelo menos pelo que eu vi agora há pouco, parece que ele já tá meio que largando, sei lá, viu? Tá bom, mas é você que tem que responder. Gente, cadeira gamer é um negócio fantástico. Você vai ter muito manezão se não nos ajudar a chegar no Trend Top. Para você, de repente, você ganha. Vai mudar o teu status. O Santos, bonitona. É aquela que muda status, né? É. Nossa, que cadeira é essa, cara? É maravilhosa. Então, hashtag Mesa Redonda, vamos lá. E outra coisa bacana, ó, tem um quadro novo hoje, bem legal para você, mano a mano, um quadro diferente, a gente vai explicar durante o programa. E também novidades sobre o São Paulo. A coisa tá complicada lá no São Paulo, uma crise tremenda, novidades quentíssimas, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, os próximos passos. Durante o programa a gente vai comentar, tá bom? O Guilherme, você pediu, a cadeira tá aí. Olha que coisa maravilhosa se a gente entrar no Trend Top. Vamos lá. Ó. Meu Deus. Cadeira de patrão, hein? Não, muda de status. Muda. Não, e quando você senta numa cadeira dessa, você nunca mais quer sentar em outra. É impressionante. É verdade, meu. Vai almoçar na cadeira, vai dormir na cadeira. Tudo. É maravilhoso. Só que tem que estar no Trend Top, senão ela vai ficar aí. Eu tô usando, né? Enquanto não... O pessoal não quer mais nem sortear. É muito legal. Olha, hoje um dos nossos convidados, uma pessoa extremamente querida de todos nós, uma pessoa que eu tenho maior carinho, maior respeito há muitos anos. Vamos ver. Áudio. Tá sem áudio aqui. Sem áudio. Boa noite, meu querido amigo Finazzi. Vimos um dos seus gols aí. Prazer enorme te receber aqui. Boa noite, o prazer é meu. Sempre bom estar aqui com vocês. Legal. E você é um cara que debate tudo, é um cara acima da média, inteligência muito grande. Vamos debater vários temas aqui. Ótimo te receber. Já foi troféu Mesa Redonda. Sim. Joga pôquer muito bem. Olha, jogava, viu? Deu uma parada? Parei totalmente. Porque estou focado mesmo, né, na questão de treinador de futebol. E isso ocupa todo o meu tempo. Então, foi uma época que foi bom, mas parei. Hoje em dia
é só futebol, 24 horas. No tempo que a Ponte Preta brigava para ganhar, não para não cair, né? Apesar que ontem meteram a mão, mas tudo bem. Vamos para o Allianz Parque. O José Paz está lá, acabou agora há pouco o jogo do Palmeiras e o Zé Paz vai falar pra gente como é que as coisas rolaram por aí. Boa noite, Zé Paz. Boa noite, Flávio. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o nosso Super Mesa Redonda Futebol Debate. É exatamente isso. Acabou de acabar aqui no Allianz Parque. 1 para o Palmeiras, 1 para o Juventude. Um jogo bastante movimentado aqui na Casa Palmeirense. O Guilherme Castilho fez 1-0 para a equipe do Juventude ainda ali aos 5 minutinhos da primeira etapa. Um golaço, uma cobrança de falta sensacional do Guilherme. Depois o Palmeiras empatou com o Danilo, cobrança de escanteio do Gustavo Scarpa. O Danilo aproveitou ali o vacilo do goleiro Douglas, do bom goleiro Douglas. E empatou, o Palmeiras foi pra cima, tentou, martelou, teve chance com o Rony, teve chance com o Dudu, que entrou no segundo tempo, mas o jogo terminou mesmo empatado em 1-1. Palmeiras que entrou com um time muito modificado aqui no Allianz Parque hoje, teve o Everton no gol, o Gabriel Menino, o Gustavo Gomes, o Kusevich, o Jorge como titular ali pela primeira vez na lateral esquerda, teve o Zé Rafael, o Danilo e o Gustavo Scarpa na meiuca, voltando ao time titular o Scarpa. Lá na frente o Luiz Adriano, o Danilo e ainda, o Wesley e ainda o Rony. Esse foi o time titular do Palmeiras hoje aqui no Allianz Parque. Palmeiras que empatou em 1-1, chegou aos 39 pontos no Campeonato Brasileiro de 2021, tá a 10 pontos do Galo agora. O Galo tem 49, ganhou ontem do Internacional lá no Mineirão por 1-0, abriu 10 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. Palmeiras que volta a campo no Campeonato Brasileiro contra o América na próxima quarta-feira, lá em Minas Gerais, jogo importante para o Brasileirão e também para o Palmeiras. Palmeiras ainda faz 12 jogos no Campeonato Brasileiro antes da grande decisão da Copa Libertadores da América no próximo dia 27 de novembro contra o Flamengo lá em Montevidéu, no Uruguai. São 36 pontos a serem disputados, então tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, viu? Daqui a pouquinho, se vocês quiserem aí, viu, Flávio, pode chamar a sonora do Abel Ferreira, botar ele nessa conversa aí de vocês no Mesa Redonda. O Abel que completou 36 jogos à frente do Palmeiras aqui no Allianz Parque, se tornou o treinador que mais vezes comandou o Palmeiras aqui na Casa Palmeirense, um jogo histórico para ele. Daqui a pouquinho vocês podem colocar aí o Abel na conversa. Agora eu devolvo para vocês aí do Mesa Redonda com você, meu querido amigo Flávio Prado. Obrigado, Zé Paz. Bom, vamos apresentar o nosso time aqui. Lá no Skype, Chico Lang, boa noite, Chico. Também o nosso querido mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite a eles. E aqui conosco, uma garrafa, Miller e meu caro Celso Cardoso. Beleza? Vamos começar a falar sobre esse tema. Miller, começando com você, uma boa noite. O Palmeiras desistiu do Campeonato Brasileiro? O Crespo mexeu no time inteiro, o Abel mexeu no time inteiro hoje. Claro que continua com qualidade, mas não sei, ele poupou o time, você entendeu por quê? Boa noite, Flavito. O jogo hoje não foi bom, o Palmeiras jogou mal, né? O Juventude, mesmo diante das suas fraquezas e falta de técnica, de qualidade, fez uma boa partida, Juventude, né? O Palmeiras, como você falou, teve vários desfalques, né? A princípio, Dudu e o Felipe Melo no banco, mas o time que entrou, o time, como a gente está acostumado a ver, de muita qualidade, mas o Palmeiras não demonstrou isso dentro de campo, né? O Palmeiras hoje perdeu 2 pontos, né, que poderia ter vencido, né? Ter vencido se fizesse por onde, né? Mas não fez. O Palmeiras hoje fez uma partida muito mediana, né? Se jogar esse futebolzinho aí contra o Flamengo, nós já sabemos, e é uma partida só, né, Libertadores agora, né? Então, lá em Montevidéu, se jogar assim como jogou, né, contra o Juventude, leva um sacode do Flamengo. Garrafa, se a gente olhar essa tabela, na sexta-feira, né, o Atlético vai jogar contra o Internacional, está invicto há muito tempo e tal, e o Palmeiras com o Juventude. Em tese, era para diminuir a distância, se alguém tropeçasse. Aconteceu o contrário. Abriu a distância, agora são 10 pontos. E se fosse eu, o técnico Abel, boa noite, Flávio, boa noite a todos, dormiria no hotel essa noite. Hoje é dia de dormir no hotel. Porque se for para casa, o vizinho vai te encher o saco. Se for para casa, o vizinho vai te encher o saco. Não sou eu, é o vizinho. Você falou que é o vizinho. Então, conselho, Abel, vai dormir num hotel. Porque o vizinho tá com o saco cheio de você hoje.
Ele tem que dar uma explicação, e eu não entendi, Miller, Celso, Finazzi, Flávio, Guilherme, por que desse time reserva? Do que? Ele mexeu em 7 jogadores, apesar da força do time. A Libertadores é só daqui a 2 meses. Ele tem que pegar esse Palmeiras grande, que elimina o Atlético Mineiro, pôr o time para jogar. Qual é a desculpa, né, que o português vai dar para ficar mexendo no time toda hora? O Campeonato Brasileiro é um dos mais importantes do futebol brasileiro. O Palmeiras é o maior vencedor do futebol brasileiro. Não se pode jogar um Campeonato Brasileiro a gosto do português. Vai ter que dormir hoje num hotel, porque o vizinho vai te encher o saco e com razão. Eu acho. Já nós vamos deixar, a entrevista já vai ficar no ponto, já a gente fala, pois não, Celso, boa noite. Eu estou desconfiado que esse vizinho é o Garrafa. Não, eu tô achando que é. Agora eu tô... Tá pra esses lados lá, né? É uma linguagem subliminar, porque eu tenho um vizinho, então eu vou pra ele, ó, não vai nem pro apartamento que o vizinho vai encher a paciência. O que ele fez lá depois do jogo, você imagina, eu tô imaginando, quando empata o jogo, Celso, me desculpe, mas eu fiquei, como é que tá o vizinho essa hora, velho? O vizinho tá esperando ele na recepção. Mas o vizinho é palmeirense ou será que tá enchendo? Não sei, ele que reclamou do Deve vizinho. ser, né? Vamos ver o que ele disse, então, como explicação para o vizinho, para ver se é uma explicação convincente. E a gente ouve o Chico, o Mestre e o Finazzi. Vamos ver. Na minha opinião, um mau jogo. E os números não mentem. Não é? Eu não posso entrar em campo e sofrer um gol da forma que estamos a sofrer. Não estamos a dar golos ao adversário. E quando falamos em ter que melhorar, os números são claros. Eu não posso ter 22 jogos e nos 22 jogos ter 26 golos sofridos. Isto só há uma coisa, é falta de compromisso coletivo defensivo. Esse é que é o grande problema. E nós não podemos sofrer o primeiro golo como sofremos. Não há pressão do adversário na bola. Eu avisei os jogadores como é que vinha jogar o Juventude aqui. Fomos avisados que vinham aqui só procurar bola parada e transição. E era fundamental ter segurança, paciência e velocidade na circulação. Treinámos isso a semana toda. Foram mais do que avisados. E os números não mentem. Os números são clarinhos como água. Temos média de golos feridos de equipa de rebaixamento. Portanto, não venham-me falar aqui em retranqueiro se a coisa que nós temos que fazer é melhorar defensivamente. É o compromisso coletivo defensivamente, que é a coisa que esta equipa tem quando está na Libertadores. É por aí que nós temos que melhorar. Uau, foi forte, hein? Compromisso defensivo. E aí, Finazzi, o que você achou dessa fala do Abel Ferreira? Bom, eu acho que ele está falando sobre tomar o gol no início, né? Mas teve muito tempo, né? Para poder virar. Então, eu acho isso. É difícil questionar treinador, porque é ele que vive o dia a dia, né? Claro. Tá acompanhando, então é um pouco complicado. Mas eu não gosto de poupar ninguém, não. Sabe? De ficar com muitas mudanças, né, na equipe. Eu não sou muito favorável, não. Igual eu falei, o time tinha que estar treinado para conseguir virar o jogo, já que tomou um gol muito no início. Acho isso. O Miller, ele de uma certa forma, ele não jogou para os jogadores, mas colocou que faltou, digamos, concentração. Só faltou colocar na bandeja, seu Flávio Prado. Eu vi dessa forma. Assim? Miller, eu vi que colocou a cabeça dos caras na bandeja. Eu acho que quando ele cobra um compromisso, ele está certo. As críticas que ele fez, ele está correto. Porque a moleza que o Luiz Adriano entrou hoje é inadmissível. Pelo salário que ganha e pela qualidade que ele tem diante do Juventude, que é um time fraco. Né? Então, agora, o erro do gol não foi coletivo, foi individual. Foi o erro do Everton, que é um grandíssimo goleiro. Ele deu um passo para a esquerda e aí o jogador deu a chapada cruzada na final. Deu a chapada cruzada, quis adivinhar e acabou falhando e sofreu o gol. Então não foi um erro coletivo, foi um erro individual. Agora... Tem crédito, né? Exatamente. Só que o Everton tem muito crédito. Só que, como o Finazzi disse, levou o gol no primeiro tempo, mas teve o jogo inteiro para virar o jogo, empatar e virar o jogo. Empatou o jogo aos 28 minutos, mas não teve competência para virar. Então, acho que a cobrança que ele faz, eu concordo com ele. Tem que cobrar mesmo, tem que ter atenção, tem que ter compromisso. Jogar no Palmeiras tem que estar acima do compromisso. Publicamente, Miller? Mas peraí, se ele elogiar publicamente, então o jogador vai ficar feliz? Se critica, vai ficar triste, vai chorar? Então acho que o treinador tem o direito de cobrar sim. Agora, o que me chama a atenção é que ele chama a atenção para uma falha coletiva da defesa. Então parece que o time estava maravilhoso, aí num jogo específico a defesa falhou.
Olha, Ele falou que na Libertadores é diferente. Não, então, mas ele deixa, deixou mas, bem claro. sim, mas fale, só quero resgatar uma coisa. Nos últimos 12 jogos, estou falando 12, fiz o recorte de 12 jogos. Sabe quantos jogos o Palmeiras venceu? 2. Perdeu 5 e empatou 5. E o Palmeiras não vem jogando bem já nessas partidas. Teve a história da Libertadores, a estratégia que foi feliz, eliminou o Galo, aquela coisa toda, com um modorrento 0-0 aqui. O Palmeiras abriu mão de jogar e 1-1 heróico lá, porque também o Nathan Silva falhou naquele momento. Mas tá na final. Aí não, né? Pera. Tá na final. É que assim, o resultado, ele mascara muita coisa. A realidade do Palmeiras é essa aqui. 12 jogos, 2 vitórias, 5 derrotas e 5 empates. E uma das piores Então, defesas do brasileiro, Celso. E a opção de escalar esse time foi dele. Então, Mas tá no aí, G4 e aí, na final então da eu Liberta. acho, eu não sei até que ponto, eu acho que faz sentido, o Miller falou, ele tem que cobrar mesmo, mas eu não sei até que ponto é justo ele jogar tudo na falha coletiva da defesa e não em todo um contexto. A gente está falando de um universo de 12 jogos. Palmeiras é finalista da Libertadores da América, é finalista. Tem que bater palmas? Tem que bater palmas, mas isso não significa que esteja tudo uma maravilha. Como será que soa Uma isso coisa dentro é o do feito. vestiário? É legal até ouvir o Miller e o Finazzi, a boleirada vendo essa coletiva. Os caras ficam... Porque ele jogou pros caras, na minha visão, jogou. Até porque todo mundo se entregou contra o Atlético, os 2 jogos, na mas marcação então, e tudo aí- mais. Isso lá dentro repercute de que forma? Vocês que Mas viveram o vestiário, né? Celso, o Garrafa, aí que ele erra, o Abel. Por quê? Se ele cobrou hoje a defesa, que não falhou assim como ele está... Eu achei que ele cobrou o sistema defensivo. Sim, o sistema. A ideia defensiva de todo Fabito, mundo. o sistema defensivo do Palmeiras hoje não foi comprometido. Eu assisti o jogo. Não foi comprometido. Então, acho que ele deveria cobrar, sim, os jogadores de qualidade. De meio campo e ataque não jogaram nada. Olha, com raríssima exceção, foi um chute uma batida de falta, a bola na trave do Scarpa, mas nada. Então, quer dizer, quando ele falou assim, Libertadores está bem, mas só que pegou um adversário de muita qualidade, em que o Palmeiras só se defendeu. Então, quer dizer, o sistema defensivo foi competente porque pegou um adversário com muita qualidade, que foi o Atlético. Agora, hoje, ele cobrar o sistema defensivo, eu discordo dele. Ele deveria cobrar os principais jogadores que entraram jogando, entraram no decorrer da partida, que não jogaram nada. Aí sim ele seria justo. Mas cobrar o sistema defensivo hoje, Fabito, o sistema defensivo hoje quase não jogou. Cobrar os jogadores dessa forma. Pode gerar problemas, Finazzi, ou não? Acho que cada um recebe de uma maneira diferente, né? Acho que tem jogador que assimila de maneira positiva, outros não. Agora eu vou falar uma coisa que vai vir de encontro à minha pessoa totalmente hoje em dia, né? Eu acho assim, quem escalou, quem treinou, quem fez as substituições. Na minha opinião, quando você não tem um resultado, o culpado é o treinador. Dentro de campo é o treinador. Fora de campo, né, diretoria e tal. Claro. Eu penso assim, agora, porque você vai falar, o jogador teve má vontade. Resolve lá dentro, né, Finazzi? Profissionalismo Se ele é entende muito que aconteceu grande. algo que não foi legal, resolve lá dentro. Gente, eu acho que seria legal. Foi uma entrevista muito forte. E normalmente a entrevista coletiva é água com açúcar, né? Já é feita para ser água com açúcar. Ô, Tiagão, deixa no ponto pra gente repetir. Porque eu fiquei meio surpreendido. Ele começou, opa, peraí, será que ele tá falando o que deve ser falado numa entrevista? Que era quando a gente entrevistava Finazzi, entrevista para valer, não água com açúcar, né? Então deixa, por favor, no ponto. Eu vou falar da 1, 2, 3 milhas. Na volta a gente vai continuar com esse debate e vamos tentar prestar bastante atenção na fala para ver se nós estamos sendo injustos ou o que isso pode gerar, né? Vamos ver de novo, atenção, senhores, vamos prestar atenção, você em casa também. Depois você manda a sua opinião por Guilherme Camarda. Vamos ver, o Abel jogou para os jogadores, ele só cobrou todo mundo. Foi uma cobrança legal ou não foi? Vamos ver. Fizemos, na minha opinião, um mau jogo. E os números não mentem, né? Eu não posso entrar em campo e sofrer um gol da forma que estamos a sofrer. Não estamos a dar golos ao adversário. E quando falamos em ter que melhorar, os números são claros. Eu não posso ter 22 jogos e nos 22 jogos ter 26 golos sofridos. Só há uma coisa, é falta de compromisso coletivo defensivo. Esse é que é o grande problema. E nós não podemos sofrer o primeiro golo como sofremos. Não há pressão do adversário na bola. Eu avisei os jogadores como é que vinha jogar o Juventude aqui. Fomos avisados que vinham aqui só procurar bola parada e transição.
E era fundamental ter segurança, paciência e velocidade na circulação. Treinámos isso a semana toda. Foram mais do que avisados. E os números não mentem. Os números são clarinhos como água. Temos média de golos feridos de equipa de rebaixamento. Portanto, não venham-me falar aqui em retranqueiro se a coisa que nós temos que fazer é melhorar defensivamente. É o compromisso coletivo defensivamente, que é a coisa que esta equipa tem quando está na Libertadores. É por aí que nós temos que melhorar. Ó, eu gostei. A gente costuma falar que os caras falam números favoráveis, ele falou número desfavorável. Né? 22 jogos, 26 gols sofridos. Ainda cita, são números de equipes em rebaixamento. O que parece que ele está treinando e o pessoal não está Mas só que tem uma coisa, Flavito, ele se esqueceu que o Gabriel Menino está há muito tempo sem jogar uma partida completa. Ele se esqueceu que o zagueiro que jogou ao lado do Gustavo Gomes está há 200 anos sem jogar. Ele se esqueceu que o Jorge, lateral esquerdo, foi a primeira partida que ele jogou e saiu no intervalo do jogo. Foi ele que escalou. Quer dizer, exatamente. Mas ele falou hoje, quando ele cita 26 gols em 22 jogos, ele está falando então, de modo geral. Então, ele generalizou. Mas só, Vitor, é o seguinte, os gols que sofreram foram esses. E os gols que não fizeram? E as partidas que não venceu? Quer dizer, então a cobrança tem que ser geral. Sabe por quê, Flavito? Porque isso que eu acho, eu chamo de psicologia barata. Ele quis mexer com a defesa e acabou criando um problema desnecessário. Sabe por quê? Mas quando ele fala compromisso coletivo defensivo, ele não está colocando também o começo da marcação tudo bem, mas tem uma frase do atacante? Não, ele especificou. Compromisso defensivo. E a coletivo. Mas espera aí, coletivo. mas a frase mais defensivo. importante que pode colocar no GC é a seguinte: eu avisei os jogadores, eu avisei. Então, eles não fizeram. Se ele fala de compromisso coletivo, nós não marcamos, nós erramos, é o Palmeiras num todo e ele se resolve lá. Quando ele fala, pra mim, minha opinião, quando ele fala, eu avisei, eles que não fizeram. Então, minha parte eu fiz. Eles não fizeram a deles. Jogou a cabeça dos caras na boca dos leões. Aí ele reclama de ser retranqueiro. Né? De ser acusado... Eu não sou retranqueiro, eu tomei 26 gols em 22 jogos. Que é pior ainda a situação. Quer dizer, que ele fica tão preocupado com... E aí eu estou com o Miller, ele fica tão preocupado com o eventual falta de compromisso coletivo defensivo. Só que esse time do Palmeiras não propõe jogo. Esse time do Palmeiras... O Finazzi foi no ponto. O gol foi no começo da partida. Vai à luta, vai batalhar por um resultado. Esse time é incapaz de criar. E ele é incapaz de criar porque o treinador não sabe fazer esse time jogar ofensivamente. Essa é a questão. É dos tempos da minha avó. O melhor defesa é o ataque. Esse time não ataca. Esse time é incapaz. Por isso que ele fica pé da vida quando o time toma um gol. Ele avisou os jogadores, Celso. É porque ele fica pé da vida quando o time toma um gol, porque esse time é incapaz de criar. E é incapaz de criar tendo Scarpa, Rafael Veiga, Luiz Adriano, Dudu, Wesley. Posso dar uma... Todos esses jogadores aí seriam titular em qualquer outro clube. Miller, Finazzi, tem treinador que sabe fazer time atacar. Tem treinador que não sabe. Ele sabe preparar a defesa. Tem quem não gosta também, né? Desculpa, Finazzi, pode falar. Justamente. Não, você deu a minha resposta. É o que eu ia falar. Na minha opinião, não está errado o Palmeiras tomar um gol por jogo. Está errado é com o elenco que tem não conseguir fazer 3, 4 gols nas partidas. E é uma dificuldade que a maioria dos times enfrentam, né? Hoje em dia. Então, assim, Sabe outra coisa, Flávio? Eu queria colocar uma situação. Me pareceu, de novo, vou usar e vou passar para o Emílio, porque você é rodado da bola. Não pareceu, não para você, eu posso estar entendendo errado, que ele, tô com o saco cheio, usando o termo do Garrafa, tô com o saco cheio de falar para os caras e os caras não estão fazendo. Meio que assim, pessoal, tá na hora de cobrar, cansei de cobrar aqui, eu vou cobrar publicamente. Não estão fazendo aquilo que tem que ser feito. Meio que relaxando e só joga para valer na Libertadores. Não pode ser isso. Também é isso. Só que tem outro detalhe. Como ele está na final da Libertadores, e como o Garrafa disse, só daqui 2 meses é a final em Montevidéu, então, Flavito, ele está dizendo assim, olha, já dei o que tinha que dar no Palmeiras, estou em mais uma final, aconteça o que acontecer, eu quero que se dane. Ele está passando isso, porque com essa declaração, Flavito, que eu te falei, eu acho legal cobrar. Eu acho legal o treinador cobrar, mas cobra quem se deve cobrar. Cobra os atacantes, cobra os meias também. Não cobra só a defesa, porque hoje, como eu disse, foi uma falha individual do Everton, ponto.
Ele tem crédito demais, o Everton, mas ele falhou hoje. Não foi a barreira que falhou, não foi o jogador que fez sofreu a falta, foi o goleiro, foi uma falha individual. Então ele não pode vir e cobrar, pontualizar uma cobrança. Olha, o negócio é o seguinte, sofremos 26 gols, mas quantos nós fizemos? Ele reclama, acho que da falta. Mas quando ele fala compromisso coletivo, ele já não está cobrando todo mundo. Mas ele pontualizou. Compromisso coletivo defensivo. Mas não é, mas hoje o o coletivo defensivo não é todo mundo marcando. Eu entendo que sim. Na saída, o atacante marcar, o lateral marcar, o ponta marcar. Ele tá reclamando da falta ali na entrada, Flávio. Da falta na entrada ali da área. Sim, isso foi o caso do Juventude. Mas eu não Ele caio. tomou um gol. Eu não caio nesse coletivo. Ele começou até que bem ali, vai. Quando ele fala, eu avisei eles, pra mim foi um grande equívoco. Né? Avisei, tipo assim, ó, eu avisei. Né? Então o erro foi dos caras. Ele cravou que o erro foi dos caras. E ele não no tem meu responsabilidade nenhuma. É isso, e no meu entendimento, ele cometeu um erro, e a pergunta que fica no ar é, por que não colocar o melhor Palmeiras? Por que deixar o Galo desgarrar? Não é o campeonato da esquina, não é a nossa Copa CS que a gente gosta tanto de jogar. Estamos falando do Campeonato Brasileiro e de um time que ele já sabia o resultado do Atlético, que se ele não ficasse com pontos, poderia aumentar a distância. A distância foi a 10 pontos de um time que ele eliminou, uma retranca muito brava, competente na retranca, mas é um time muito regular. Ou será que ele desistiu do Campeonato Brasileiro, como disse o Miller? Ele tem culpa sim. Ô, Flavito, pra você ter uma ideia, a diretoria, Marcos Braz, o Landim, eles cobraram o Renato. Olha, a final da Libertadores, daqui a 2 meses. Nós só temos o Campeonato Brasileiro até lá, e as 2 finais, né? As 2 jogos contra o Atlético Paranaense da Copa do Brasil. Então nós queremos o melhor Flamengo hoje contra o Atlético Paranaense. Sabe por que cobrou? O Renato foi lá e colocou o melhor Miller, time. sabe por que cobrou? Vocês vão lembrar. Lembra que o outro português, o Jesus disse lá atrás, quando o Flamengo estava naquela maratona, ele falou, não sei por que poupar, tem que jogar meio de semana, final de semana, meio de semana, Mas final de semana. tinha um pouco de cascata nisso também, né? Ah, mas ele falou e cumpriu, Flávio. Não. O Você Abel sabe quantos jogos o Flamengo fez com o mesmo time que o Jorge Jesus? Ele tirava 1 Sabe ou 2. quantos? Não. 8 jogos só, Mas com o ele mesmo tirava time. 1 ou 2. Ou Ele foi 3. coerente. Ele 1 ou tirava. 2. O Não, Jesus. mudar tudo, não, mas ele mexia. Os principais Só jogados. fez Ele 8 mexeu jogos. 7 hoje. Mexeu 7. É um outro time. Eu acho também que tá errado. Eu não faria isso. Aí eu concordo com você. Flavito, quando você tira... Hoje, ele tirou praticamente toda a defesa. O Mike tá com o joelho... Se fez cirurgia. O Marcos Rocha não pode jogar a final da Libertadores, está suspenso. Ele colocou o Gabriel Menino na lateral direita. Beleza, vai ter que dar ritmo para ele. Sim. Vai chegar na final da Libertadores, beleza. Então, ele entra com uma defesa que está sem ritmo de jogo, com exceção do Everton e do Gomes. Então, ele tem que ver isso também, quer dizer, está sem ritmo de jogo, eu não posso cobrar muito. Então, acho que ele poderia ter cobrado isso em um outro momento. Ele poderia ter cobrado a defesa... Internamente. Exato, no vestiário. Eu não sei se tem que ser tudo interno. Não, mas não, pra todo nós mundo é uma profissional, gente. Peraí. Pra nós é uma delícia. Opa! Tem presente já aqui, Prêmio, hein? já? Já tem presente, Que já. coisa boa, Mas tem legal. mais pra você de casa, não fica desesperado. É só você botar a hashtag Mesa Redonda, mandar mensagem pra gente. Só que esse Mas primeiro já foi, Esse né? primeiro já foi, que é a camisa da torcida do Palmeiras, mais a bola da Topper, presente da loja Gol de Placa de Santo André. Quem ganhou foi o Fernando Costa Monteiro, tem que buscar essa semana aqui. Mas ainda tem a camisa do Corinthians, que já está garantida. E também eu esqueci de falar, viu, Flávio? A cadeira gamer é da WAW Design lá de Santo André. Muito obrigado. Então vai lá, hashtag Mesa Redonda, olha aí, coisa maravilhosa. ó. Chegando Só no nos Trend Topics pra gente sortear pro pessoal de casa essa cadeira maravilhosa do Santos Gamer, Flávio. Mas aí o Fernando Costa já ganhou a bola. Eu queria só ler umas mensagens rápidas sobre Vamos o lá, assunto. vamos lá. A Joana Magda, bastante gente está concordando que o Abel não deveria ter feito isso, né? Ela falou, com certeza o Abel jogou sim para os jogadores. O Léo tá falando que tem que ter cobrança. O William também tá mandando mensagem, tá falando do Robinho, não falou nada a ver, não é esse não que eu tava vendo. O Rinaldo mandou também que o Abel foi muito mal. A maioria do pessoal do Twitter aqui tá falando que o Abel mandou mal em jogar para os jogadores essa história aí. Eu não sei não, viu? Ô, Fabito, eu gostei. Ó, como eu disse, repetindo, eu gosto que o treinador cobre publicamente. Mas desde que seja uma cobrança justa e que seja no coletivo, geral. Porque o time do Palmeiras, no ataque, no meio, eles não jogaram nada hoje. Então como você vai cobrar uma defesa que está sem ritmo de jogo? Cobra-se quem se deve.
Cobra o Scarpa, cobra o Dudu. Dudu entrou no decorrer do jogo. Cobra o Luiz Adriano, que andou em campo hoje. Então, se ele cobrasse o time inteiro, olha, hoje o time jogou mal, nós só se defendemos contra o Atlético Mineiro. Nós, essa aí é a sim. palavra, Miller, que você falou. Nós, exatamente. você e o Finais são jogadores. Nós significa o todo. O Palmeiras não foi bem. Desde o técnico, sistema defensivo, ofensivo, como disse o Finazzi. Não, quando ele vem com esse discurso, né? Depois ele quer reclamar do vizinho, que o vizinho fica bravo. Só ele pode ficar bravo. E se o time estivesse, tudo bem, vem de uma classificação heróica. Ok, um recorte de mata-mata, a gente tem que entender que o recorte de mata-mata é uma outra história. Outra história, sabe? Agora, no todo... Hoje era decisão pra ele, né, Celso? Então, no todo, o Palmeiras não vem bem e não é de hoje. Eu citei aqui 12 jogos. Quero ver quando o Palmeiras ganhar a Libertadores que vocês vão falar. Ué, tudo bem, não ganha a Libertadores. Flavito, Que garantia do senhor tem? Só que o Once Caldas não foi bicampeão da Libertadores de menos de um ano. Sim, tudo bem. Ele vai ser bi. Ele vai ser bi. Mas o senhor ganha a Libertadores e esquece o brasileiro. Agora, o senhor ganha a Libertadores e esquece o brasileiro. Será que o Palmeiras tem O que competência? você acha? Pergunta pra torcida. Não, mas não pergunta. Você vai ver se a torcida do Atlético vai ficar feliz de ganhar o brasileiro e perder a jogos Libertadores. acumulados. Não tem jogo acumulado. Está sendo contraditório. Por quê? O senhor está sendo contraditório. Não é o senhor que sempre fala que não é o resultado mais importante, sim a performance? Depende. Sim, não. É o senhor prega isso aqui É isso aí. todo Sim, santo sim, dia, sim, todo domingo. sim. E aí, o que fez o senhor mudar de ideia, então? Agora, o que vale é ganhar Libertadores a qualquer preço? Não, um pouco bebe mais água. fácil. Assina Não é embaixo o qualquer Celso preço. Cardoso. Não é viu? qualquer Bebe água. Olha isso, Espera que um coisa pouquinho. rara, hein? Coerência. Não, tô pedindo espera um coerência. pouquinho. Eu sempre gostei mais do futebol bem jogado, ok? Só que o futebol bem jogado do Atlético Olha o sabonete, não ganhou ó. dele. Ok. Olha o sabonete, ó. E foi... Não, tem sabonete. Olha lá o E sabonete. por que eu torci por ele? Vou dizer por que eu torci por ele. Porque vocês perseguem o cara porque ele dá persigo porrada ninguém. na imprensa. É por isso. Então Então eu passei, então tô Aí, ó, com ele. o senhor tá Pronto. pelando. Concordo com o Flávio agora. Compra um apartamento e vai morar Por do isso que lado eu tô dele, falando. aplaude ele. E aí ele Compra vai... um apartamento e Aí vai fica ser um vizinho aplaudindo dele. e o outro xingando. Sou eu o vizinho. Compra um Eu apartamento e instigo. vai aplaudir Eu vou ele notícia. lá, pô. Bomba. Sou eu o vizinho. Eu deixo ele bravo pra ele preparar o time. Então eu faço outra pergunta pro senhor. Sim. Desde quando falar que o time dele está jogando mal é uma perseguição aí? Bebe água. Assino com o Celso Isso não. Cardoso de novo. Isso não. Bebe Isso água. não é falar. o Não que é isso que ele falado fica aqui. bravo, não. Ele tá Não é isso, não. O time tá jogando Bebe mal. água. Ele errou nas alterações. Isso não é perseguição. Mas elogia quando quando fica, joga. O cara tá na sempre em final cima da do cara. Libertadores, Sempre atual em cima do campeão da Libertadores Não, no tem menos de um G4 do ano. brasileiro. O Santos chegou Meu ano Deus do passado. céu. Colocasse o dente de leite. brincadeira, Colocasse o cara. dente de leite pra jogar É hoje. eleição Não, mesmo. tá na final da Libertadores. Ué, ele botou o time em reserva. Ué, mas pra que pôr o time em reserva? Não sei. Aí, É. Eu quero ver. Ele é o só treinador. Vocês ficaram bravos porque eu falei, eu quero ver o Não. que vocês vão falar se ele ganhar o bi da Libertadores. se ganhar, Em menos de um Ô, ano. Flavito, Vencedores das você- batatas. Em Flavito, menos de um ano. Flavito, você acredita que com esse futebolzinho que o Palmeiras está jogando e que jogou contra o Atlético, só se defendeu e achou uma bola que foi o gol do Dudu, você acredita que eles vão ganhar do Flamengo? Olha, eu diria a você que eu tenho quase certeza que o Palmeiras será campeão. Se jogar como não jogou sei, contra o aí, Atlético? não sei. Depende. Um Se o jogo Flamengo só, jogar. viu? É um se o jogo Flamengo- só. Não, Não tem sim. golzinho fora e de esse casa, jogo, não, hein? E esse jogo pode ser o jogo do Flamengo contra o Inter também, né? Ou contra o Grêmio. Sim, eu até acho que o jogo do Flamengo... Calma. É, eu Calma. acho que Quando- Eu acho o quando Abel, o português- eu acho o Abel mais competitivo que o Renato. Não, o Flamengo tem mais time. Não sei. Calma, gente. Pô, tudo Mais bem, é uma opinião. competitivo. Eu acho que, não vamos ver, ele pode ter mais coisa. Já está conosco o nosso convidado? Sim? Sim. Então, momento especial. Lamento não estar de gravata, porque ele é nobre, jogava pra caramba. E diria mais, se jogasse hoje, ainda jogaria mais que 95% dos caras que entram em campo. Boa noite, Paulo Roberto Falcão. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos aí da mesa. Eu estou com alguma dificuldade de entender bem vocês, problemas da internet, mas, enfim, depois de longo tempo voltando a conversar com os amigos, né? E um abraço do Mili, que foi meu parceiro de São Paulo. Enfim, Roberto Helena Júnior, que deve entrar, o Chico Lang, todos vocês. E no momento que vivemos aí as definições dos campeonatos, e principalmente na expectativa de que a gente possa ter Libertadores Sul-Americana, que já está certo, com times brasileiros. Ô, Paulo, você que adora o futebol bem jogado, você é o símbolo do futebol bem jogado. Nós temos 3 grandes times se destacando nesse momento no futebol brasileiro. Nós temos o Atlético, o Flamengo e o Palmeiras. Qual lhe agrada mais, Paulo?
Sim, ó, eu acho que os três têm as suas características, né? O Flamengo quer a bola, né? O Flamengo quer jogar. O Flamengo trabalha a bola, quer jogar, e talvez seja aquele time que apareça mais a qualidade individual. O time do Atlético é um time que montou uma boa defesa, uma boa marcação atrás e tem também na saída de velocidade, principalmente com o Hulk, né? Então é um pouco diferente do Flamengo. E o Palmeiras é um time que também marca bem, fecha bem os espaços. Não é um time que fica tocando muito a bola, é um time mais objetivo. Então são características diferentes, né? Mas todos os três com qualidades, com bastante qualidade. Para nossa alegria, Paulo Roberto Falcão, um dos maiores jogadores que eu vi jogar. E o outro jogador que é um dos maiores que eu vi jogar, Miller, os dois conversando, dois ex-companheiros do São Paulo Futebol Clube. E na Copa de 86, né, eu era molecote, eu não sabia tudo da bola como o Falcão já sabia, né? E já era o rei de Roma. E nos treinamentos ele me ensinou a bater de chapa, né, a tirar do goleiro. Então, os ensinamentos dele para mim na Copa de 86, eu levei para o resto da minha carreira. E foi muito benéfico para mim, né? Então hoje eu me sinto assim, um privilegiado por ter jogado com o Falcão na seleção e no São Paulo. E revê-lo de novo, né? Você está falando com ele aqui. Rei, prazer falar contigo. O futebol tem um vazio até hoje, porque carece da tua presença, Rei. Querido Miller, muito obrigado. E eu quero te dizer que o São Paulo, que nós participamos daquele Campeonato Paulista, realmente era um time que dava espetáculo, né? Jogava bonito. E quando eu falo jogar bonito, às vezes as pessoas confundem com o Firula, que é completamente diferente. Mas era um time que tinha, quando juntava Miller e Careca na frente, era um negócio assim... Meu Deus. De uma velocidade, os dois, de um entendimento que os dois tinham. Aí tinha o Sidney na direita, na esquerda, que chegava com muita velocidade, o Silas, que vinha fechar o meio, tinha o Márcio Araújo, tinha o Pita. A defesa, a dupla de zaga era os caras e daí o Pereira, só, né? O Zé Teodoro na direita correndo, que era um maluco, e o Nelsinho do outro lado segurando um pouco mais, e o Gilmar Rinaldi no gol. Quer dizer, era um timaço. E dava gosto jogar naquele time, era um time que jogava realmente, praticamente 4-2-4, mas quando marcava 4-4-2, o Miller e o Careca realmente eram os diferentes do São Paulo naquele momento, que a gente jogava para eles e resolvia. Então, é verdade que os dois fizeram naquele ano mais de 62% dos gols do São Paulo. Então, quando você tem um dupla de atacantes que coloca a bola para dentro, aí depois vinha um gol de cabeça do Oscar, um gol do Dario, um gol do Pita, um gol do Sidney, do Silas, mas esses dois simbolizavam aquilo que eu adoro em atacante: velocidade, inteligência e objetividade. E o Miller e o Careca tinham de sol. Depois o Miller foi jogar um pouquinho mais para a esquerda, mas eu já não estava mais, só colocando aquelas bolas para dentro para fazer gol. Então, assim, foi muito agradável jogar com os dois. Ele deve estar chorando agora, né? Nessa draga que o São Paulo está. Aí o Falcão fica relembrando essas coisas espetaculares. Ô Falcão, claro que todo mundo quer falar com você, mas agora há pouco o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, deu uma entrevista onde ele disse duas coisas que chamaram a atenção e eu queria a sua opinião, porque você também, além de ter sido um fabuloso apresentador de televisão lá na Itália, também foi um grande comentarista aqui na Rede Globo. Ele disse duas coisas. Primeiro, cobrou o time sobre a marcação defensiva coletiva. E depois disse que não é retranqueiro, tanto que o time dele tomou 26 gols em 22 jogos. O que você pensa desses aspectos? Aí eu pergunto ao comentarista Paulo Roberto Falcão, pode ser cobrado em público e como você vê esse sistema defensivo coletivo do Palmeiras? Eu acho assim, como comentarista, como ex-atleta e como treinador, dá para interpretar de várias maneiras, mas eu acho que quando ele cobra coletivamente, ele está nesse momento, ele não está individualizando. Se ele não está individualizando, ele pode fazer isso sim publicamente, porque ele está cobrando a marcação coletiva e ele foi inteligente nisso. Evidente que no vestiário deve cobrar de alguém individualmente, mas porque o time para marcar bem, e eu vou dizer uma grande obviedade, mas às vezes a obviedade tem que ser dita, a grande marcação começa com os atacantes, né? O atacante ajuda na marcação, facilita para o meio campo, que facilita para a defesa. Então, eu acho que... E o Palmeiras tem um bom sistema defensivo, além de uma boa defesa individualmente. Quando o Felipe joga no meio, ele dá uma consistência de marcação também.
é um jogador importante taticamente. Então, é um time que tem uma postura consistente de defensiva. Agora, isso nem sempre acontece, né? Às vezes, esse sistema pode até falhar. Eu não vi o jogo do Palmeiras com o Juventude hoje, mas eu vi contra o Atlético. Foram 2 esquemas importantes defensivos. Então, os 2 times tiveram dificuldade de chegar no gol do adversário, porque tanto o Atlético como o Palmeiras têm bom sistema defensivo. E ter bom sistema defensivo, eu me lembro uma frase, e aí tem que ser bem interpretada essa frase, que eu não lembro quem é que disse isso, foi um treinador italiano, e ele disse o seguinte: campeonato, um jogo, 2 jogos, você ganha com um grande ataque. Campeonato, você ganha com uma grande defesa. Só que isso que ele quer dizer, e depois ele explicou. Então, a grande defesa também começa com os atacantes. Todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que sair em busca da bola e todo mundo tem que ter a marcação na medida que perde a bola. Então, eu acho que hoje em dia é isso, a intensidade e se conseguir colocar na cabeça do jogador que você tem que trabalhar em cima disso. Se você tiver inspiração, é ótimo, mas a inspiração vai funcionar legal se você tiver transpiração. Você precisa dos 2. Só transpiração também não resolve, só inspiração também não resolve. Tem que juntar os 2. E é aí que deve entrar o treinador. Finazio, só pergunta para o nosso Paulo Roberto. Não, na verdade, é só um prazer estar falando com o Falcão. Não tem como ser diferente. Quando fala de Falcão, eu lembro da seleção, né? De 82, tinha 9 anos na época. Fiquei triste, é claro, no 3-2, né, na derrota. Mas a gente lembra com muito carinho, muito orgulho, né? Tanto que ficou para a eternidade. Sobre o time que ele falou do São Paulo, eu sou prova viva de que não adiantava torcer contra. Não tinha jeito, não tinha o que fazer. Mas é um prazer estar falando com o Falcão. Celso Cardoso pergunta a Paulo Roberto Falcão. Falcão, mais uma vez um prazer muito grande falar contigo aqui no Mesa Redonda. E você falou numa coisa importante quando você estava comparando Flamengo, Atlético e Palmeiras. E você falou que o Flamengo ele gosta do jogo, ele gosta de propor o jogo, ficar com a bola. E aí eu me lembro também da seleção de 82 citada pelo Finazzi, que era uma seleção também muito ofensiva. O Tele Santana muitas vezes criticado por essa ofensividade. Aí eu queria que você falasse qual o percentual para definir essa ofensividade, esse querer ficar com a bola do treinador ou das características dos jogadores? Oi, Falcão. Travou. Então vamos ver se a gente consegue resolver esse problema. Paulo Roberto Falcão, felizmente com a gente aqui. Acho que ele não conseguiu ouvir sua pergunta. Pois não, Celso. Então, é justamente isso, né? Você falava do Flamengo, de propor o jogo, de gostar de ficar com a bola. Me lembrei da seleção de 82 também. Eu queria que você falasse se isso é só característica de jogadores ou a postura do técnico, a estratégia do técnico é importante também nesse sentido de ter um futebol mais ofensivo. O importante é o treinador ter a capacidade, e o treinador normalmente tem, de reconhecer as características do seu time e saber, com isso, qual é o melhor esquema para o time jogar, né? Então, é fundamental característica, né? Então, se você tem jogadores com esse potencial de segurar a bola e de jogar com qualidade, você tem que ter um time que tenha a posse da bola, você tem que ter a bola no pé, a bola tem que ser tua. Em 82 era assim, o Flamengo também tem essas coisas de querer. Os times do Guardiola sempre tem isso, né? E se a gente lê o livro do Guardiola, ele diz coisas assim, quer dizer, ele quer ter o time com posse de bola. Ele coloca 7, 8 jogadores no campo do adversário e joga, e vai para cá, e vem para lá, e vai e tal. E ele mesmo disse, se tiver que perder, porque é o risco, né? Já que eu estou sendo muito ofensivo, eu quero perder assim, jogando assim. Eu não quero mudar meu estilo para tentar ganhar um jogo, não. Eu vou impor isso. Mas perder, dizer, pode ser, escapa de uma bola, o time adversário joga por uma bola e ganha o jogo. Só que eu como Guardiola e como treinador, eu prefiro jogar por 20 bolas, tá, do que jogar por uma bola. Agora, sempre tu tem que saber o jogador que você tem. O jogador que você tem para você organizar o teu esquema com as características e montar um esquema que faça com que esses jogadores tenham capacidade de render o máximo em benefício do coletivo. Eu acho que isso me parece importante. Então, não tem assim um percentual, né? Tem característica do grupo de jogador que você tem, a ideia do treinador que vai colocar e que os jogadores possam entender isso.
Rafa, sua pergunta ao Paulo Roberto Falcão. Bom, as imagens falam por si, né? A gente está acompanhando com muita atenção o que o Falcão está falando com a gente e observando aí que foi o Falcão que todo mundo já conhece. Como bem disse o Flávio, craque na bola e craque na comunicação. Então, Falcão, queria aproveitar, como você também é um homem de comunicação, vai entender minha pergunta. Eu vou criar uma situação hipotética aqui. Vamos ter final de Copa Libertadores daqui a aproximadamente 2 meses, o Flamengo do Renato Gaúcho e o Palmeiras do Abel Ferreira. Então, hipoteticamente, Falcão, que é gênio em tudo que faz, fosse hoje presidente de um grande clube do futebol brasileiro, precisasse contratar um técnico. Contrataria quem, Falcão? Abel Ferreira ou Renato Gaúcho e por quê? Se eu tivesse o grupo de jogadores que o Flamengo tem hoje, eu contrataria o Renato. Se eu tivesse o grupo de jogadores que o Palmeiras tem, eu contrataria o Abel. Muito gênio. Vai querer me amar. Para com isso, para com isso. Ô, Falcão, como é que você está se sentindo vendo o Mourinho dirigindo a Roma que encantava, que fazia sonhos, que era uma maravilha? Como é que está sendo para você essa experiência? Alguns contatos com ele no Real Madrid, na ida, quando ele era treinador. É uma figura que eu acho que vai acrescentar muito a Roma. E eu me surpreendi num jogo com o Sassuolo recentemente, e a Roma fez o segundo gol no finalzinho e tal, e ele saiu correndo, vibrando, e eu digo assim, mas não é o Mourinho, né, que a gente conhece, mas eu acho que ele está tão envolvido com a Roma, ele deve ter sido bem recebido pela torcida, porque a torcida gosta de pessoas competentes, que ele está muito dentro disso, né? Ele está muito dentro do Roma como time, do clube Roma, e acho que ele tem condições de fazer um bom campeonato, sim, porque ele tem muita competência, também já trabalhou na Itália, e tem frases deles assim, que realmente vão repercutir. Ele também é um homem que tem umas frases que repercutem bem na imprensa. Legal, Falcão, para a gente finalizar, te liberar e te agradecer demais por nos atender, como é que você está vendo a seleção brasileira, jogos agora nos próximos dias, como você analisa o nível da atual seleção brasileira? Pois é, Flávio, eu até vi o Tite falar isso, eu tenho curiosidade, né, de ver a nossa seleção enfrentando seleções da Europa, seleções de primeiro nível da Europa, né? Eu falo de Itália, falo de França, de Inglaterra, de Bélgica, porque nós na América do Sul a gente não tem, talvez tirando a Argentina no momento, a gente não tem um adversário, né? Evidente, tem que jogar para ganhar, não existe jogo jogado. Mas eu estou sentindo falta e eu vi o Tite, inclusive, dizendo na entrevista que ele quer. O difícil vai ser montar, né, jogos com as seleções lá fora pelo calendário. Mas eu tenho curiosidade eu gostaria de ver a seleção também enfrentando seleções lá da Europa de primeiro nível, para a gente ter uma resposta maior da nossa seleção. Paulo Roberto Falcão. O nosso mestre Alberto Helena Júnior conseguiu contactar e é um fã muito grande do Paulo Roberto Falcão, como todos nós. Ô, mestre, que bom, hein? Nossa, falou da nave e resolveu tudo, hein? Mestre Alberto Helena Júnior, o grande Paulo Roberto Falcão, um mestre da caneta e da comunicação com um mestre da comunicação e da bola. Helena, boa noite. Realmente... Comparar com o Falcão é uma sacanagem, porque o homem foi um jogador extraordinário. Ele foi a simbiose de tudo que deve acontecer num time de futebol, num jogador de futebol. Ele marcava, ele armava, ele atacava, fazia gol e dava espetáculo, fazia jogadas bonitas e tudo. Quer dizer, era a síntese do que deve ser o futebol. Falcão, eu estava aqui me lembrando, quando você chegou no São Paulo, você esteve lá em casa, lá no Morumbi, não sei se você lembra desse detalhe, e a gente conversou muito sobre futebol, e as nossas ideias combinam muito. Eu queria saber de você, na prática, você que foi técnico até outro dia, que metodologia existe hoje em dia que substitua o treino coletivo para obter conjunto, que é a base de qualquer time? Alberto, Helena, prazer falar contigo. Como é que eu vou esquecer daquele jantar que você fez? Também estive na sua casa quando eu jogava no Internacional.
Tivemos lá com o Antônio Marcos, também um grande cantor na época, e foi muito prazeroso. E dizer também que eu continuo treinador, sabe? Eu estou ainda com a expectativa de fazer um trabalho como eu acho que tem que ser feito, né? Num time assim de futebol e que possa... a metodologia que eu gosto, eu não gosto muito, sabe, de treinar em campo pequeno. Eu não gosto muito de fazer 3 contra 3, 4 contra 3. Eu gosto disso talvez no início de temporada. Eu gosto de trabalhar por setor. Meu time gosta de trabalhar a defesa contra 7 adversários, tem que se virar. Aí depois eu boto mais um volante, então eu fico 5 contra 7. Eu vou criando dificuldades para a defesa. E depois eu vou trabalhar no meio campo e no final meu time, meus atacantes. Principalmente quando você não tem tempo, né? Eu acho que o trabalho que tem muita gente que faz, né? A minha rodinha, por exemplo, que é a rodinha que começa o trabalho, isso não tem que ser brincadeira, isso tem que ser um treino já. E muitas vezes o jogador faz a rodinha, o bobinho, como se diz em outros lugares do Brasil, muito mais brincando. Tal. Não, ali tem que ser treino, que é o passe rápido e, de repente, cortar a direção da bola. Então, eu gosto de um time bem treinado e que possa trabalhar setores, tá? E encerrar a semana juntando todo o time para testar, para ver se aquele que foi treinado na terça, na quarta, na quinta, na sexta, quando você tem semana cheia, evidentemente, foi bem aproveitado na semana. Gosto muito de trabalhar faltas. Acho que faltas que nós não temos hoje no Brasil, um grande cobrador de falta, né? Que você possa colocar e vai lá bater a falta. Eu gosto de trabalhar falta ensaiada. Eu estava até lendo hoje aqui um livro que eu tenho da Itália, tem mais de 200 cobranças de faltas. Bola parada, para mim, ela é importante, mas não só o cruzamento para dentro da área. Isso aí não precisa nem isso aí, todo mundo faz, cruzar para dentro da área, botar o zagueiro do centroavante, bota para dentro da área. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais do que isso. E isso é o que eu gosto de fazer, isso é o que eu acho que os times têm que ter. E tenho sentido falta, certamente, de jogadas mais preparadas com a bola parada. Beleza. Obrigado pela sua presença conosco. É sempre muito honroso falar com uma pessoa tão importante no mundo do futebol, em todos os sentidos. Tomara que você volte rapidamente para trabalhar como treinador, já que é isso que você pretende fazer agora, que você pode trabalhar onde você quiser, que você é bom em tudo que você faz. Grande abraço, viu, Falcão? Muito obrigado. Obrigado a todos, abraço a todos, e que a gente possa se ver rapidamente, quem sabe presencial, tá? Abraço a vocês, se cuidem. Bacana. Seguinte. Que coisa ver esses lances do Falcão. Não é edição, viu, gente? Dá tristeza um pouco. Isso é simples, não é edição. Imagine eu que via isso atrás do gol. Não, gente, é deslumbrante. Você ficava assim, aí fala, eu sou ranzinza, que eu respondo. Coisa de velho, eu via o Miller jogar, fazer... Gente, é outro mundo, mas de verdade não é brincadeira, não. Eu sou aquele cara assim, para mim passado passou, a gente tem que pensar no hoje e no futuro. Mas tem coisas que a técnica do jogador... Quem viu, viu. Deus do céu. Era uma coisa... O Falcão era um absurdo. Ademir da Guia... o cara que matava a bola aqui em cima. Eu não gostava de cabecear. Falcão, olha, eu vi o Falcão em Roma. Fiz matérias em Roma com o Falcão, na rua. Perguntava qual é o imperador de Roma. Os romanos falavam Paulo Roberto. Você citou aí quantos jogadores você citou, vai? Falcão, Miller, dá pra fazer uma relação enorme, né? Nossa. Não quero ser chato, né? Praticamente todos. Aí você viu o português, né, no meio de semana? Falou do Cristiano Ronaldo, aí você pode pôr o Eusébio e ele vem querer... Deixa eu falar, mas o Cristiano Ronaldo tá nessa lista. Pelo amor de Deus. O Eusébio também. Pelo amor de Deus. Aliás, hoje Portugal... Ele tá falando aqui no futebol que a gente sabe bem o que é jogar. Aliás, hoje Portugal, completando a colônia portuguesa, Portugal ganhou o Mundial Futsal. Futsal que era um ponto forte do Brasil. Esse ele gostou. Bom, gente, em cima dessa conversa toda aqui, nós vamos partir para a guerra. A final do campeonato da Libertadores é só daqui a 2 meses. Mas nós já vamos fazer o tiratema agora. Então nós vamos mudar bastante. Aí nós vamos fazer outro, nós vamos fazer outro. Eu vou passar um recado para vocês e na sequência, quem é melhor, Palmeiras ou Flamengo? Vamos logo para isso aí? Vamos. Que aí deixa de conversa. Você gosta, né? Aí ele vota. A expressão, quando você chama quem é melhor, que é o momento gato fogueteiro dele. Aí ele vota por último. É ali que ele se Eu realiza. não gosto de conversa. Quem Vamos vota pro por jogo. último, né? Vamos pro jogo. Bora pro quem é melhor? Bora. Demorou. Hashtag mesa redonda, hein? É uma cadeira de game fantástica aí. Vamos lá, quem é melhor? Você vai votar primeiro, Flávio? Não, eu sempre voto vencido. Eu não, eu sou voto vencido. Vai ter um que com certeza eu vou ser voto vencido.
Palmeiras ou Flamengo? Vamos lá. Goleiro Everton, Diego Alves, Celso Cardoso. O Everton. Finati. O Everton. Miller. O Everton. Garrafa. O Everton, melhor goleiro do Brasil. O Guilherme. Everton também. Mestre Helena. Ih, que pena, acho que o Mestre caiu, né? Você falou que O Everton, né? Gabriel Menino e Isla. 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 É na posição o Isla, vai. É? É, se eu fosse como volante. Nossa senhora. Mestre? O Mestre votou no monte. 3 vezes, ele voltou 3 vezes. Ele vai repetindo. Isla, Aí ele ganha, né, pô? Não tem jeito. Eu boto no Gabriel Menino sozinho aqui, não tem problema. Vamos em frente. Luan e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Finati. Difícil. Rodrigo. Miller. Rodrigo Caio. Com certeza, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio também. Mestre. Ele falou Rodrigo Caio, então ganhou o Rodrigo Caio. Você não tá sem votar mesmo, né? Tá falando escapando, que vai né? dar. Tá escapando. Gustavo Gomes e Davi Luiz. Nossa, difícil esse, hein? Gomes. Finazzi. Qual? Falou? Ele votou no Gomes. O Gomes. Eu acho que eu fico com o Gustavo também. Hoje em dia. Com quem? Gustavo. Gustavo Lá Gomes. no Gustavo Gomes, tá. Miller. Davi Luiz. Garrafa. Gosto muito do Gustavo, vou ficar com ele. Guilherme. Difícil essa aí, hein? Vou de Gustavo Gomes. Tá, acho que o Mestre não tá aí. Mestre, vamos lá. Gomes ou Davi Luiz? Vou de Gustavo Gomes. Vamos em frente. Próximo. Piquerez e Felipe Luiz. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Miller. Felipe Luiz. Com roupa de treino, Felipe Luiz. Felipe Luiz também. Aí Felipe Luiz também, que joga pra caramba, muito. Piquerez sonha em ser o Felipe Luiz, né? Né? Mas é verdade. Bom, sem chega lá. menosprezo Sim, nenhum. sim, Mas claro, realmente a diferença aqui é enorme. Quando chegar. Próximo, que foi rápido. Felipe Melo e Willian Arão. Arão. Finazzi. Difícil, hein? Felipe. Felipe. Miller. Arão. O Palmeiras está na final da Libertadores muito graças ao Felipe Melo, que anulou o Hulk em 2 jogos. O Hulk virou uma formiga atômica. Felipe Melo. Guilherme. Eu vou de Felipe Melo também. Também vou de Felipe Melo. Quanto é que tá isso aí? 3-3, né? Ganhou o Felipe Melo agora. Bom isso aqui. Tá Equilibrado. bom, tá legal. Danilo e Andréas Pereira. Nossa, o Andrés Pereira joga muito. E o Danilo não? Também joga muito. Mas tem que escolher um, não tem? Ah, tá bom. Pensei que você já tava Deixa ele arrumando amaciar desculpa primeiro. pra tirar o Danilo da parada. Flávio, deixa ele amaciar primeiro pra ele voltar no outro. Eu fiquei indignado. Andrés. Andrés. É difícil, porque o Andrés ainda tá no começo, né? A gente está começando a analisar. Mas se ele manter o nível que ele vem fazendo, eu fico com o Andrés. Mas hoje, Então, Andrés, se ele conseguir manter esse nível, não sei se vai conseguir, mas hoje o que está jogando, acho que é Andrés. Miller. Os 10 minutos que ele jogou contra o Santos aqui na Vila, eu até falei aqui numa mesa, falei, ó, o Flamengo contratou um grande volante, Andrés. Essa não tem. Vou com a galera aí, André. Eu vou de Danilo. Danilo. Eu que vou ter no Danilo em todos os outros. Quem é? Vou de Andréas, acho que ele tá. Aquilo que o Nath falou, ele é um jogador de alto nível. Ele é maravilhoso, hein? Sim. Vai ter um jogador, né? Não, é uma bela disputa. Aquela rodagem internacional. O Danilo, na maioria do que a gente fez Ele aí, sempre ganhou. quem é melhor, o Danilo ganhou. É, praticamente não, e pela com, primeira e vez. com justo. Todos os jogos que eu vi do Flamengo, o André jogou muito. Agora, E o tem 20 detalhe anos, do Danilo, Finazzi é importante. Vai manter? Como é hoje, né? Vamos ter outros duelos entre eles. Vamos É em que ele frente. chega com qualidade, né? Rafael Veiga e Arrascaeta. Nossa. Vai voltar. Equilibrar vai- demais, mas Arrascaeta. Mas Eu gosto muito do Veiga, mas pra mim a Arrascaeta é um Arrascaeta. dos melhores jogadores jogando. no alto, né, ali. Miller, Não, pra mim o Arrascaeta é o melhor jogador do Brasil. Arrascaeta. pra você. Assino com o relator Miller. Arrascaeta. Também Arrascaeta. Quanto está? E o mestre? 5-3? E o mestre? O Messi, Voltou? Não, o Messi Messi tá com voltou? dificuldade Não, tá com lá do áudio. Tá com dificuldade. Dudu ou Everton Ribeiro? Hoje, Everton Ribeiro. Finazzi? Nossa, difícil também. Vou ficar com Everton. Miller? Hoje, tá, como o Celso falou, hoje, Everton Ribeiro.
Dudu é decisivo. Chegou agora, já tem decidido em poucos jogos, ainda sem ser titular absoluto. Ajudou o Palmeiras demais, Dudu. Guilherme. Pra mim, Dudu também. Ah, então vou pôr o Dudu também para dar empate. Empatou. Deixa eu Acho os dois sensacionais, cada um do seu jeito. Quem vai desempatar, Sérgio? Desempate, Primo Ribeiro, de maneira neutra, vota no Dudu. Não, o primo? Eu tô falando isso, ele ligou aqui, deu Dudu. Você quer que eu faça o quê? Você acha que eu O senhor quer manipular a votação. vou chamar o VAR? Chamar o VAR. Quem é? Dudu. Ah, de novo, chamei o VAR, pô. Eu não ouvi. Vamos em frente. Ora, que coisa. Rony e Bruno Henrique. Pô, Não precisa votar, vai. Eu respeito ao Rony. Aí é brincadeira. vai votar mesmo? Pô, Não precisa votar. Unanimidade, Bruno É Henrique? óbvio que o Rony ganha, Então né? tá bom. Brincadeira. Vai fazer o gol do título, hein? Rony. Putz, eu gosto. O Breno Lopes fez o gol do título passado. Acalme-se. Nada como um dia... Aliás, domingo passado eu falei... É verdade a informação que passaram? Não acredito. Claro, seu Feto, o senhor tem um porta-retrato do português do lado da cama? Como defende, velho? Não é possível. Diz que ele vai se Não, mudar foi pro prédio agora do foi português só pra Luiz socar o Adriano e vizinho. Gabigol. Gabigol. Gabigol? Gosto muito do Luiz Adriano, mas Gabigol hoje, Gabigol. Gabigol. Gabigol e na seleção tem que falar pro Tite levar o Bruno Henrique, né, velho? Gabigol, até embaixo da mesa. Gabigol também. Gabigol até embaixo da mesa. Frente... Abel Ferreira e Renato Gaúcho. Agora... Não vale a resposta do Falcão, tá? Agora... Não vale a resposta do Falcão. Renato. Renato. vá. Se fosse Silvinho, você votava no Silvinho. Miller. Não, vou ter o Abel. Vou ficar com meu parceiro Renato. O Abel tem seus méritos, gente. Não se chega a 2 finais consecutivas de Copa Agora vai Libertadores. passear. Não, mas isso aí. realidade é realidade. Ninguém aqui tá pra pegar no pé. O que é realidade é pra se falar. Ele merece, tem os seus méritos, mas também tem os seus defeitos. E o Renato, o currículo do Renato e o que ele tá fazendo no Flamengo, o que o Flamengo não jogava com o Rogério, tá jogando na mão do Renato. Renato Gaúcho. O Rogério foi campeão brasileiro. Vamos ver se ele vai Perfeito, ser. mas não tava Vamos ver se jogando. ele vai ser. Mas não tava Vamos ver jogando. se ele vai ser. Não, tá bom. Ganhou, né? Eu voto de Abel Ferreira. Eu também de Atual Abel campeão Ferreira. da Libertadores Eu- da América, e- G4. Menos de um ano, 2 finais. Isso mesmo. Nenhum técnico. Olha que o Palmeiras teve. O maior técnico brasileiro que eu vi em ação, junto com o Rubens Minelli, foi o Luxemburgo. Os 2 maiores que eu vi. Espetacular. E o Luxemburgo não conseguiu chegar nele, chegou em 2. Em menos de um ano. Bom, mas tudo bem. Quanto deu? Ganhou o Renato. Tô entendendo, 8-4 pro Ele Flamengo. votou no Abel, Voltaremos. comprou apartamento, Celso. Acabou de comprar. virou Ele vizinho. comprou. Tá aqui o Eu novo sou vizinho de eu Abel, sou Abel vizinho. Ferreira. Eu sou vizinho. Olha os Fica perseguidores aí, ó. Tá aqui, ó, tá vendo? Você viu? Mimimi, a turma do... Pô, diz que jogadora quer mimimi e tal. Tá certo. resultado é resultado, Daqui a pouquinho performance nós vamos é falar de São performance. Paulo e ter novidades sobre as coisas que estão acontecendo por lá, hein? Tá bom? E um quadro novo também envolvendo São Paulo, que vai dar um fuzuê aqui. Se prepare, tá? E eu vou querer que você opine depois sobre esse quadro. Quem ganhou? É um duelo aqui que nós vamos Vai ter o quem é melhor do quadro também. É mais ou menos isso. Só que aí é argumento. É ali, ó. É no gogó. Vamos falar de São Paulo? O Miller e o Falcão fizeram a torcida de São Paulo vibrar, né? Os olhos brilharam. O Finazzi também começou jogando bola no São Paulo. Não foi? Verdade. Eu comentei isso com o Miller, né? Miller não deve lembrar, até porque eu era um estudante querendo ser jogador, mas ele faz parte da história aí do início. No dia que eu fiz o treino, né, com o Parreira, tava o Miller e o Valdir, Bigode, os dois estavam na recuperação pós-jogo na piscina ali, né, do CT. Jogou o França e o Aristizábal. No banco, eu, Denilson e Dodô. Quando eu entrei no teste, fiz os 3 gols aí. Mas você não ficou, né? Eu fiquei treinando, na época a gente tinha um expressinho, né? Que era Pavão, Murilo, o próprio Dodô. A gente treinava no expressinho, fazia uns amistosos porque não podia inscrever ninguém. Esses jogadores estavam retornando, né? Esses que eu falei, e não podia inscrever no brasileiro. E eu fiquei com eles, a gente fez alguns amistosos, fiquei no São Paulo por uns 4 meses. No final do ano, tinha só esses atacantes que eu citei, tinha que escolher um para dispensar, porque era muita gente. E se eu fosse o Muricy, eu faria a mesma coisa, dispensaria eu, porque era um estudante querendo ser jogador. Mas o Muricy depois me indicou para alguns clubes, então
São coisas do futebol, acho que foi da maneira correta. Grande aprendizado, né? Bom, hoje o São Paulo não tem nem Finazzi, nem Falcão, nem Miller. Tem uma nhaca tremenda. Dá uma olhada como foi hoje contra o último colocado. Chapecoense e São Paulo na Arena Condá. O tricolor começou saindo na frente. Após Lisieiro avançar com a bola e ser desarmado, Rigoni pegou a sobra e mandou direto para a rede. 1-0. Pouco tempo depois, Anselmo Ramon levou perigo ao gol de Volpi. E do outro lado, Rigoni quase fez um golaço. Na segunda etapa, os comandados de Crespo seguiram indo ao ataque. Mas quem conseguiu marcar foi a Chape. A zaga do São Paulo até tentou evitar o gol, só que a bola voltou para o rival, que com Mike conseguiu empatar a partida. Final Chapecoense 1, São Paulo também 1. Acredito que tuvimos la bola, fuimos protagonistas, tuvimos muchas ocasiones de gol para fechar o placar, y cuando no fechó o placar, en el fútbol de altísimo nivel, puede pagar caro. Acredito que no fue justo o placar, merecimos ganar, acredito que podemos mejorar, acredito que vamos a continuar a luchar para este objetivo que es una vaga en Copa Libertadores. Celso, você sabe que nós vamos ter um maravilhoso troféu Mesa Redonda, vai estar difícil dar o prêmio para algum do São Paulo, apesar de ganhar o Campeonato Brasileiro, mas vai ser uma baita festa, né? Vai ser uma belíssima festa. A propósito, você que está em casa já pode votar, é só acessar o site www.trofeumesarredonda.com.br, escolher a sua seleção, que provavelmente pode ser a seleção premiada aqui no Troféu Mesa Redonda, e sempre com o apoio da nossa Luxcola, nossa parceira desde muito tempo no Troféu Mesa Redonda, 18ª edição, portanto, do Troféu Mesa Redonda. Você participa da sua casa votando e a Luxcola está com a gente. Muito bom. Miller, e esse São Paulo, Miller, tem jeito? Ih, segura o Miller agora. Não, Fabito, claro, né? Todos nós assistimos o jogo hoje, né? E o São Paulo... Sabe o que eu assisti antes? Assisti Manchester United e Liverpool, o maior jogo que eu vi. O segundo tempo foi um dos maiores jogos que eu vi. 2-1, né? 2-1. 2-2. City e Liverpool, né? Foi? City e Liverpool. O segundo tempo desse jogo foi uma das coisas mais maravilhosas que eu vi no futebol nos últimos 5, 6 anos. Depois fui fazer. Você nem percebeu que trocou, né? Você nem percebeu que trocou. Não, nem percebi. Desculpe, Miller. É que foi tão chocante. Mas foi tão chocante. O contraste foi grande. Meu Deus do céu. Olha, Flavito, como o Crespo disse, o Rigoni teve as duas bolas da vitória do São Paulo, né? E como estava falando com o Finazzi aqui, não pode errar um gol desse, né? O São Paulo não jogou bem, apesar da fraqueza do adversário. A Chapecoense vai cair para a segunda divisão, todo mundo sabe disso. É um time ruim tecnicamente, mas não justifica o futebol ruim que o São Paulo apresentou. O São Paulo teve as 3 oportunidades com o Rigoni, ele fez só uma. É o que eu estava comentando aqui pro Finazzi. A finalização que ele fez, a segunda finalização, era para ele ter feito na primeira e a primeira na segunda. Por quê? Ele bate de chapa na primeira finalização, de chapa, parte de dentro do pé, por isso que ela sai. Agora você dá a cavadinha com a parte de cima do pé, vai reta a bola. Foi o que ele fez na segunda. Na segunda ele vai com o pé reto, sendo que ele deveria chapar, cavando, chapando. A bola entrava. Quer dizer, então, 2 incompetências dessa resultou. É claro que ele não é o culpado, mas foi um erro individual. Ele perdeu 2 gols. São Paulo não jogou bem, né? O São Paulo está muito mal no campeonato. Só tem um campeonato brasileiro para jogar. O São Paulo vê 3 empates e vê uma vitória contra o Atlético Goianiense. E 3 empates seguidos. 3 empates seguidos. Com o Atlético Mineiro, tudo bem, que o Atlético Mineiro tem mais qualidade, mas empatou com o América em casa e agora com a Chapecoense, quer dizer, o São Paulo, se não abrir o olho, vai de novo entrar na zona de rebaixamento. E merecidamente,
pelo que não vem apresentando. Eu concordo com o Miller, viu, Flávio? Quando ele fala que jogou mal, e discordo do Cris quando ele fala assim, fomos protagonistas. O São Paulo fez um primeiro tempo melhor, teve posse de bola, tudo, ok. Mas no segundo, de novo, cai de rendimento, a equipe cai fisicamente. Isso aí é tão terrível. E o Juventude jogou melhor que o São Paulo no segundo tempo, por isso o placar foi justo. Desculpa, falei Juventude, não. Chapecoense jogou melhor que o São Paulo, por isso eu achei que o placar, o empate, foi justo. Pelo que eu vi fez por onde empatar e depois do empate foi pra cima. O presentinho. Tem mais um presente, agora é o último por enquanto, depende de você ter mais presente. Depende de vocês colocarem a gente no Trend Topics. Exatamente. A camisa do Corinthians, um mega presente. Essa aí que tá na tela, laranja, vai pro Carlos Coimbra, tem que buscar essa semana aqui na TV Gazeta. E agora depende de você de casa. Hashtag Mesa Redonda, tem que bombar para entrar nos Trend Topics. Aí vai a cadeira gamer do Santos também para vocês de casa. Ó, tem tempo, tem mais de meia hora de programa aí. A gente está com uma audiência muito alta, então vai lá, bomba no Twitter. Hashtag Mesa Redonda para a gente sortear essa cadeira para vocês. Ô, Flavito, falar uma coisa com vocês assim, muito pessoal, tá? Tem que ser muito Zé Mané para não colocar a gente no Trend Topics. Não, de verdade. Caramba, um presente desse... Quando você colocar o hashtag, você não vai ganhar, não é certeza, mas você concorre. Presente desse a pessoa. Exatamente. Você vai fazer um sucesso na sua rua. Você vai fazer um sucesso. Chega a cadeira e fala, cheguei no camarim de surpresa, tava ele na cadeira lá. Então, hashtag Mesa Redonda, manda pau. E daqui a pouco tem quadro novo, falando em manda pau, que o pau vai quebrar. Desculpe, Mili. Não, tranquilo. Só para finalizar sobre o São Paulo, é para você ter uma ideia. O Benítez nem sequer viajou para Chapecó. Nem sequer viajou. E ele a semana inteira treinou normalmente. Pra você ter uma ideia, em maio, por aí, eu falei com o presidente, o Benítez é bom jogador, só que ele é de vidro. Fecha o céu em São Paulo, ele machuca. E o presidente, não gostou, tá? E ele declarou, depois que o São Paulo foi campeão paulista, que ia comprar o Benítez. Eu queria ver agora se ele vai comprar o Benítez. Você nem tá indo pro banco. Ele só treina, é jogador de treino. Quer dizer, um talento desperdiçado, como o Ganso, quando o jogo passou pelo São Paulo. Mas o Ganso já tinha uma história bonita no Santos. Mas o Benítez sequer vai para o banco, Garrafa. Como é que você vai contratar um jogador desse? Aquela sobra tem estrangeiro demais, né? Então, 3 milhões de dólares. Orejuela também. Orejuela foi contratado a peso de ouro, Garrafa. Não joga até hoje. Dava para pagar a dívida. Tá machucado. Exatamente. Curioso. Ele vive machucado, não recupera nunca. E contra o Santos não tem. Igor Vinícius, está com problema nos olhos, na retina. O Orejuela, que continua machucado. O Galeano foi também por suspenso agora. Ele colocou o Igor Gomes de lateral hoje. Porque não tem opção. Não tem outro. Agora, o São Paulo paga um lateral muito bom. Muito bom mesmo, sabe? Muito bom. Mas o São Paulo ouviu o barulho de torcida, de conselheiro, de corneteiro. O Garrafa é contra. O Garrafa é contra. Corneteiro. Aí, ele tá pagando 400 pau pelo melhor lateral e tá aí jogando com o Galeano, com o Igor Gomes e tal. É que o Zé, ele tá falando do Zé do Batuque, ironicamente. Vamos ouvi-lo. Aliás, ele falou. Ele falou, vamos ouvi-lo. Mandando recado pra você. Vamos lá. Vamos ouvir o maior lateral do mundo que o São Paulo paga 450 pau e joga com o Galeano. Vamos ver. Eu nunca declarei que o São Paulo tá me devendo. Nunca. E chegou um momento que eles declararam isso. Eu falei, cara, vocês estão sem falar me expondo. Vocês estão me expondo porque eu não tô aqui por isso. Mas calma. Tem um valor, irmão. Claro. Eu não tô aqui por isso, mas eu tenho um valor. E se esse valor não tá ao alcance de vocês, então, cara, eu falo, joga as cartas na mesa comigo. Eu não vim aqui para prejudicar vocês, muito pelo contrário, vim aqui para ajudar. E tanto que eu ajudei, só que não quero mérito. Mas eu sei, tenho uma consciência do que eu fiz no bastidor, do que eu fiz em off. Igual o Diniz, só que o Diniz teve o azar de não conquistar. Porque o trabalho que ele fez vale para mim muito mais do que qualquer título que você conquiste na vida. Que é o quê? Transformar pessoas. Tirar as pessoas lá de baixo, ruim psicologicamente, e botar ela na cena. E o Diniz conseguia fazer isso. E o Diniz, tanto é que quando o Diniz foi embora, todo mundo em lágrimas. Copa do Mundo. Esse foi o plano. Quando eu vim aqui para o Brasil, tanto é que meu contrato foi feito para eu poder chegar na Copa do Mundo. Só que eu estava vendo que estava se conduzindo de uma maneira porque ia dificultar conseguir isso, entendeu? Porque, se você sempre é alvo de crítica, se você sempre é alvo da
fomentação de baixa performance e tudo isso. Tudo é culpa sua, né? Tudo é culpa minha, tudo é culpa minha, tudo é culpa minha. Antes era minha e do Diniz. Aí o Diniz saiu e me ferrou. Entendeu? Agora a minha ou do Volpe, entendeu? Aí eu saí, o Volpe se Não vou ficar perdendo meu tempo. Não vou ficar perdendo meu tempo tentando fazer uma coisa, sendo que o próprio entorno não quer. Porque, por exemplo, a sensação que eu tive foi isso, que todo mundo criticou a outra gestão, mas até a outra gestão a gente estava para ser campeão brasileiro. Entendeu? Então, tipo, veio essa, ok, beleza, veio essa tentando mudar, mas eu acho que eles entraram num momento não adequado. Eu acho que eles entraram num momento não adequado pelo fato de que, faltava 5, 10 jogos, sei lá, para acabar o campeonato. Deixa outra gestão e quando ela acabar, você assume. O cara é bom, hein? Agora sim. Ele toma de 5 do Internacional, perde a liderança e a culpa é do Casares. Você sabe que eu vou até pegar emprestado para esse novo quadro que vai ter aqui? Olha a felicidade dele. Um trecinho de declaração. Olha a felicidade dele. E, Nazé, o que você pode dizer sobre essa declaração do Daniel Alves? Não dá para falar sem saber internamente, né, o que acontece no São Paulo. Agora, a história do Daniel é indiscutível, né, como jogador, respeito, acho um grande jogador. Eu gosto, né? As pessoas criticam, mas eu gosto do Daniel como jogador, mas não concordo com tudo que ele fala. Tem muita coisa que ele fala aí que eu discordo totalmente. Então, prefiro ele jogando do que falando. Essa é a minha opinião. Né? Como é que é, Flavito? Como é que é a frase que você falou aí? O São Paulo paga 400 pro Daniel e joga quem? O Galeano. E é o que a torcida queria. Torcida, corneteiro, conselheiro. Eles queriam isso. Ele criticou a torcida. Alguns jornalistas. A torcida do São Paulo deveria ter vindo na Paulista comemorar. Você sabe o que parece isso aí, Miller? Quando você tá, o cara tá namorando com uma mulher bonita. Aí. Daniel Alves. Olha lá, mexeu com o Diniz. Ô, Miller, o cara tá namorando com uma mulher maravilhosa, né? Aí tá todo mundo com um zoião nela. Aí fala pro cara, ela não é tão bonita assim, é melhor você largar e tal, não sei o quê. E vai. E o cara pega, eu vou largar mesmo. Aí ele aparece depois com uma mulher, né? Diferente e tal. Aí todo mundo fica de olho naquela lá. Mas tiraram o cara do que ele tinha de bom. Beleza não é tudo na vida, Flávio Prado. Olha! Beleza não é tudo na vida. Cuidado. O senhor é experiente. E genialidade no futebol. Qualidade. E genialidade no futebol. O que ele fez pelo São Paulo? Ajuda. O que ele fez pelo São Paulo? Na final do Campeonato Paulista ele nem estava jogando. Foi importante. A vitória do Campeonato Paulista foi importante. Quando o jogador se declara maior que o clube, pra mim para. Para porque não deu certo. Não se declarou. Ele nunca se declarou. Como não? Nunca. Como não? Nunca. Então tá bom. Deixa eu, quadro novo já. Vou só deixar um recadinho. Quadro, se prepare que você vai ficar com raiva de um dos dois. Você vai ficar você não vai ficar neutro. Quadro novo. É o seguinte, 2 comentaristas do nosso programa vão defender posições antagônicas, bem antagônicas. É o mano a mano. Daqui do Mesa Redonda. Osmar Garrafa versus Celso Cardoso. Quem fez melhor trabalho no São Paulo? Fernando Diniz ou Hernan Crespo? Começamos com 1 minuto para que cada um defenda suas teses e depois eles vão debater. Quem fez melhor trabalho no São Paulo? A defesa de Hernan Crespo por Osmar Garrafa. Gostaria de começar dizendo que lamento pelo meu colega Celso Cardoso o que a produção fez com ele. Porque defender o Diniz em relação ao Crespo, né, não há defesa. Não há defesa. Para não tomar muito seu tempo, me pergunte a torcida do São Paulo. Você prefere o Diniz, né, que está a 7 pontos do campeonato e fica só com vaga para Libertadores, ou você prefere um técnico que tira o seu time da fila? Vamos mostrar, direção, por gentileza, rode alguns números aí, algumas comparações que a nossa produção fez referente a Diniz e Crespo. Vamos lá? Diniz e Crespo, essa daí deixa eu ver, balanço Campeonato Paulista. O Crespo foi campeão paulista em cima do campeão da Libertadores, o Palmeiras. O Diniz perdeu para o time do Uber, para o time do Mirassol. Próximo na tela, vamos lá. Só comparando, Copa Libertadores. O Diniz, tão defendido aí pelo Celso Cardoso e pelo seu Flávio Prado, não passou na fase de grupos. Perdeu para o Binacional, foi goleado pela LDU. Nem fase de grupos. Com o Crespo, chegou às quartas de final e caiu diante de quem? Do atual campeão da Libertadores, o Palmeiras, e de quem está na final da Libertadores. Roda, vambora, comparando. Já passou 1 minuto isso aí. Não, vamos lá. Não passou
essa. Não rodou. Acabou. Eu Falou tenho demais. mais. Não, depois é que usa o seu Eu tenho tempo. mais. Celso Cardoso defende Fernando Diniz. Primeiro lugar que a produção não me colocou em nenhuma enrascada, até porque eu faço isso de maneira muito genuína, sabe? A defesa do Fernando Diniz nos últimos anos, últimos meses, melhor, anos, né? Porque 2 anos eu tenho defendido o trabalho do Fernando Diniz. Me aproprio, faço minhas as palavras do Daniel Alves. O trabalho dele é maior que um título. O trabalho dele é maior que qualquer título. Ele conseguiu transformar pessoas. E aí eu lembro o senhor, a gente está em qual? 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ano passado, temporada passada, sob o comando de Diniz, São Paulo era o 2º colocado, com 2 jogos a menos que o Atlético Mineiro e 1 ponto atrás. 41 pontos ganhos. São Paulo hoje é o 13º com 28 pontos. 2 jogos a mais do que tinha feito o Diniz lá. Então, olha a diferença. 41 pontos e 28. Como é que você, que é tão apegado, tão afeito aos resultados... Já deu o seu tempo. Vamos lá. Deu o seu tempo. Agora à vontade. No meu tempo, seu Flávio se Prado der cortou. baixaria, eu corto. Se não, por favor, O vamos negócio lá. é o seguinte, Pode interromper, é muito viu, Celso? tranquilo. Olha só, o Daniel Alves, que o senhor defendeu aí, ele mandava no São Paulo, ele mandava no Diniz, né? Ele disse que o Diniz é mais importante que um título. Não, o Crespo deu um título ao São Paulo, o Diniz não deu nenhum título. E o Crespo, quando chegou, mostrou que ele é técnico. Ele pôs o Daniel Alves na lateral direito, o Daniel Alves com o Diniz jogava onde queria e com a 10. Deixa eu só perguntar uma coisa. O senhor que é tão afeito aos números, então, não faz sentido para o senhor se o São Paulo era vice-líder, sem os reforços que ganhou o Crespo ganhou o Rigoni, ganhou o Benítez, ganhou o Miranda, 7 reforços. O Diniz teve que trabalhar com a garotada, e com a garotada chegou, estava lá brigando por e saiu título. o principal jogador que vocês tanto falam, o Daniel Alves, que é o Internacional. Exato. Não, e eu vou te falar mais. Outros, pode colocar na tela, por favor, só um O comparativo. senhor tem arminha também. É óbvio. O senhor tem arminha O senhor acha que eu vou também. chegar aqui? É coisa dessa produção, olha Dá lá. só uma olhada nos números do Diniz no Campeonato Brasileiro e nos números do Crespo no atual Campeonato Brasileiro. 33 jogos do Diniz sob o comando de São Paulo. Hein? 50, é muito número. 53 gols marcados em 33. Meu tava mais São simples. Paulo só marcou 19 em 23. Gols sofridos, o senhor falava tanto da falta de equilíbrio do Diniz. Marcou muito mais gols que sofreu. Tá confusa essa tela. 36 gols sofridos e o São Paulo do Diniz, do Crespo, 24. Tem saldo negativo. Tá, põe outra tela. Ô, diretor. Não, deixa eu só concluir. Não, essa tela não acaba. Essa tela dele não acaba, velho. Não, é um não livro. acaba, Ele fez mas uma dá bíblia olhada. pra defender o Eu só Diniz. tô provando que o trabalho do Diniz foi melhor que o do Crespo. Então, vamos ver que a torcida do São Paulo sabe muito bem. Põe aí títulos, carreira. Vamos lá, vamos ver a carreira, né? O que tem a ver a vamos carreira? Lá. A gente Não, tá falando vamos de ver a trabalho. carreira. Vamos ver a carreira. Pode pôr lá. Ó, o Crespo, trabalho. nós temos lá, né? O Crespo, ele já foi campeão paulista pelo Palmeiras. Ó, títulos, Diniz. E o Diniz é técnico há muito mais tempo que o Crespo. Ele ganhou 2 Copas Paulista e ele foi campeão da Série A3. O Crespo, com 1 ano de profissional, já foi campeão da Copa Sul-Americana com o Defensa e Justiça. E foi campeão paulista, tirando o São Paulo da fila em cima do atual campeão da Libertadores. Você, torcedor São Paulino, responde aí. Você prefere o Diniz? Você prefere o Diniz? Ou você prefere o Crespo que te tirou da fila? Você tá querendo dizer Ou você prefere o técnico que faz, como é que é? Criou. Como é que é? Ele cria pessoas. Como é que é o que ele falou, Daniel Alves? Transforma pessoas. Você, São Paulino, prefere um técnico que transforma pessoas ou prefere um técnico campeão que levanta troféu? Assim. O Tietê que o diga. Vocês, aliás, por que não colocaram aí o Tietê? Bem lembrado, Guilherme. Eu quero falar. Porque, assim como eu citei que o senhor foi incoerente em determinado momento, ele que é tão afeito aos resultados, tão, sabe, resultado. A gente tá falando de um time que na temporada passada estava brigando pelo título e hoje um time que tá lutando para não cair. Não, como para não cair, não. Está a 4 pontos do G6. O São Paulo está a 4 pontos do G6, tem todo um segundo turno, vai virar G7, G8 e G9. Vai para pré-Libertadores, sim. Que não faz gols, que tem saldo negativo, não consegue ter posse de bola. Perdeu do Mirassol, velho. O time, os caras pegaram os caras fazendo Uber, o São Paulo passava vergonha com o Diniz. O Crespo levantou caneco em cima do Palmeiras.
do Palmeiras. Não dá pra comparar, Celso. Ganhou o Campeonato Paulista. Fala agora pra torcida. Ganhou o Campeonato Paulista, tá todo mundo feliz com o resultado. Então que tá fala no pra brasileiro. torcida, pegou o Diniz e transformou pessoas. Pô, o torcedor quer levantar caneco. A gente tá dizendo que o trabalho do Fernando Diniz foi melhor do que está sendo feito opinião. hoje em São Paulo. Sim, mas tô dando torcedor, números aqui. Hashtag mesa redonda. Aqui Quem tem fez números melhor aqui. trabalho? Quem você prefere? Como é que você pode falar que um time que sofre mais gols, que tá lutando para cair para não cair? Como? Mas tem pra cair trabalho ele tá melhor 4 que pontos foi do G6. Olha pra tabela. E vai virar G7 e São Paulo vai a Libertadores no próximo ano. Me cobre aí. Quer apostar? Podemos apostar. Então. Nossa, o quem é melhor virou uma aposta. Muito bom. Só que, muito bom. Mano a mano, foi. Não, ele quer defender um treinador. Não acabou? Se não acabou, a gente continua. Acabou, chega. porque ele não Agora nós vamos acender as luzes. Não, peraí. Ó, o São Paulo hoje é a primeira. Já acendeu a luz. Segundo já Pedro. Vai sair do programa. Não colocaram o Tietê. É aí o sétimo e menos gol sofrido. Não colocaram o Tietê. Mudou a regra, hein? Ó, por favor, você em casa, eu quero que você participe. Quem ganhou mano a mano pra você, Celso O senhor não Cardoso? colocou o Tietê por quê, seu Flávio Prado? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí sobrou pra você, Fabito. Quem ganhou? O Osmar Garrafa ou o Celso Cardoso? Mande pro Guilherme Camarda, junto com o hashtag Mesa Redonda, pra que vocês. A gente entre no Trem Top. Miller, pra você, quem ganhou o embate? Ó, o embate foi muito bom, gostei. Eu sou polêmico, né? Eu gosto de embate assim, né? Acho que nos números o Diniz ganha, mas no troféu ganhou o Crespo. Pô, você tá parecendo... Tá parecendo o Celso. Pera. Eu dei uma de Falcão aqui. Mas o trabalho do Diniz foi melhor. Foi melhor. Pra você, Renato. Você contrataria hoje o Diniz e não o Crespo? Não, eu tô dizendo que foi melhor. Foi melhor. Dos treinadores. Não, fala quem ganhou aqui primeiro. Quem você acha? Treinadores eu não posso falar. É verdade. Que seria, Antiero, que quem ganhou aqui? Aqui? Acho que lá ganhou, né? Ele ganhou? O Celso. Pra você, Guilherme, quem ganhou? Mais, Daqui dos dois? Puta, é difícil, viu? Acho que deu empate. Empate. Peraí. Então eu dou o voto de Minerva. Você dá o voto de Minerva. Eu dou o voto de Você vai Minerva. dar o Diniz. É. Deus, eu não fuja, Eu dou. Não, então. Você tá querendo manipular? É. Eu vou quer manipular? Eu dou o voto. Não. Ele Eu tirou a perguntei sonora pro do Miller. Tietê. Quem vai me pagar, almoço? Ele deixou no meio. Eu dou o voto de É Minerva. só você pegar o seguinte. O ano passado, como é que estava jogando o São Paulo? Mas E como é que tá jogando o São Paulo hoje? aí. Temos de bola. O ano passado o São Paulo tinha 5 Em termos de vitórias a mais. resultado. Empatou. Louco. Vocês apagaram? O mano a mano pagou tudo. Aí o Garrafa acabou com a luz do estúdio. É brincadeira, Garrafa. Pô, parabéns, Garrafa. Você Garrafa conseguiu. tá poderoso Primeira demais. vez que acontece isso. O Garrafa falou Que mais, isso, né? Garrafa? Vamos lá, vá. Pro jogo do Corinthians. E aí a gente, ó, jogo do Corinthians, vamos lá. Sensacional, cara. Eu achei que era fazer parte do Luz foi boa também. Renato Augusto, Juliano de novo, Roger Guedes e defesa de Cleiton. Além da jogada do quarteto, foi só uma palhinha do duelo deste sábado em Bragança Paulista. Um jogo bonito de se ver, de muita qualidade, bem jogado. Acredito que o público ficou contente de modo geral com como foi apresentado. Que jogo, minha gente! Só no primeiro tempo, 13 finalizações. 2 delas de Renato Augusto, que parou nas boas defesas de Cleiton. E uma de William, que após linda jogada, só não marcou seu primeiro gol no retorno ao Corinthians porque o zagueirão Fabrício Bruno desviou no caminho. Do outro lado, o finalista da Sul-Americana RB Bragantino, cheio de qualidade, também chamou o jogo e chegou perto do gol de Cássio mais de uma vez. Na segunda etapa, aquela velha história do futebol, né? O Corinthians não fez com Gabriel Pereira, que mandou por cima. E com Roger Guedes, que recebeu o passe de GP e parou na trave. E foi castigado logo na sequência, aos 10 minutos, por Luan Cândido, que aproveitou a sobra na entrada da área e soltou a bomba. 1-0 RB. Renato Augusto de novo finalizou com categoria e de novo viu o goleiro Cleiton buscar. Mas a equipe da casa outra vez mostrou oportunismo aos 37 minutos. Após a defesa de Cássio no chute de Ramírez, o venezuelano Hurtado subiu de cabeça e colocou lá dentro.
Jogo liquidado? Que nada. O Corinthians foi buscar um empate improvável que manteve a invencibilidade do time e certamente deu ainda mais confiança para a sequência do campeonato. Aos 44 minutos, após linda jogada, Renato Augusto, que merecia demais, fez esse golaço para diminuir. E aos 50, nos acréscimos, para premiar a boa atuação do time, Gustavo Mosquito apareceu e definiu o 2-2 em Bragança Paulista. Jogaço de bola e nona partida sem perder da equipe de Silvinho. Nós tivemos um grande espírito, uma alma de Corinthians que lembrou momentos muito bonitos na história desse clube. De maneira que é um grande período de construção e... Olha, a gente não pensava só não sair com 2 derrotas quando nós elaboramos e montamos esses 2 jogos, senão que de repente até 2 vitórias. Conseguimos uma vitória e um bom empate, do qual nos últimos 4, 5 minutos a gente empatou um jogo onde não merecíamos por nada perder. Dentro das circunstâncias do jogo, tomar 2-0, conseguir um empate e buscando ainda a vitória no final. Eu acho que é um ponto, não é o que a gente queria, mas é um ponto que dá moral para os próximos jogos. O que aconteceu? Vocês viram que apagaram tudo? Eu ia dar o voto de Minerva e a luz apagou. Não houve nenhuma irregularidade, tudo normal. Não estou fazendo acusações, mas eu gostaria que vocês respondessem quem ganhou e quem apagou a luz. E hashtag mesa redonda. Quem apagou a luz? Quem apagou a luz? A luz foi apagada. A luz foi apagada. Não houve nenhum problema com a nossa iluminação. Nosso Wolverine deu ok, não houve nada. Alguém apagou a luz. Alguém ficou com receio do que ia acontecer no hora que entrar o Tietê falando. Eu vi o Celso mexendo na tomada ali atrás. O senhor puxou a tomada. O São Paulo faz 19, Gustavo é 24 e o trabalho é melhor. Eu vou. E aí, como é que estão as coisas? Rede social, como é que tá? Não, tá bombando. O pessoal ficou maluco. O pessoal falou que o Garrafa tirou da tomada aqui. É uma grande possibilidade. Aviso-lhes que será instaurada uma CPI. Já não vai se livrar. O senhor tirou da tomada na hora que entrar o Tietê falando do CPI. Mas eu fiz as contas aqui do pessoal. Como é que tá? Gosto mais do Celso, mas o Garrafa e o Crespo fizeram o melhor trabalho. Twitter. O Garrafa e o Crespo, você viu? Pra você. O Garrafa tá treinando. Eu dou nome. Ricardo dos Reis. Tá aqui, ó. Eu tô acompanhando. Eu fiz as contas voto aqui. de Minerva. Esse é o voto único, né? Só o dele. Né? Esse é o 1 dos 7. Gente, isso é palhaçada. E aí, como é que estão as coisas? Contra fatos, não argumentos. Ó, eu fiz as contas aqui até agora. São Paulo é 13º. E agora? Não. Parou de fazer. Você vai continuar? Tá Quer que apague a luz de novo? Quem tá ganhando? Quem tá ganhando, Guilherme? O Garrafa. É o Crespo, não sou eu, só tô defendendo. 6-3. Eu acho que ele criou 10 perfis fakes. Não vai subir na mesa. Eu ia pedir o voto de Minerva, não vou dar. Olha a decepção do senhor falar. Possível um close daquele. Olha a decepção dele. O voto de Minerva ainda eu posso dar. Olha a decepção. Mas é que ele puxa a tomada. Ele quer votar. Não empatou. Apagou a luz, ele pegou o celular pra votar. Quem desempata é o público. Finazzi, o Crespo. Guilherme ficou em cima do muro, eu tenho que decidir. E a voz do povo é a voz de Deus. Em garrafa. É verdade? Não foi o povo que entre Barra Base e Cristo E o Diniz ganhou com o Vasco hoje. Então não é assim. Formação do ser humano é muito importante, mas no futebol só dá certo se vier acompanhado do título. Acabou, senão... mas acabou. Aí o Finazzi veio e carimba até. Olha a decepção do Flávio, cara, é um negócio... Deixa eu falar, esse ano tem troféu Mesa Redonda, o Garrafa já falou, votações já estão abertas. Vou contar um segredinho pra vocês, Esse ano, como sempre, você terá os maiores do mundo. Troféu Mesa Redonda com os maiores do mundo. Não é blefe, depois você vai ver. Depois você vai falar, nossa, você tinha razão e tal. Então vote a Lux Color iluminando o mundo todo nessa edição do Troféu Mesa Redonda. Especialíssimo, sensacional, final do ano. Os melhores do Campeonato Brasileiro, os melhores do ano estarão aqui sendo presenteados com o Troféu Mesa Redonda e a Lux Color estará com a gente mais uma vez. Rapidinho, vamos falar do Corinthians. O Corinthians cresceu, hein, Finazzi? Cresceu, melhorou, né, nos últimos jogos. Agora o diferencial, né, é sempre bom demais ganhar um clássico, né? Acho que muda tudo, porque mesmo crescendo de produção,
na véspera do clássico existia, né, uma pressão de que se perdesse, talvez, né, aconteceria alguma mudança. E quando ganha o clássico já melhora tudo. Mas o Corinthians vem jogando melhor, né? E também na classificação, né? Subiu bastante, brigando ali pelas primeiras posições. E ele e o Corinthians? Flávio, interessante que ontem, assistindo o jogo, o Corinthians toma um gol do Bragantino, uns 2 gols. E o Corinthians estava bem no jogo. Sim. Muito melhor que o Bragantino. O garoto lá, o Gabriel, perna esquerda, joga muita Moleque bola. bom, hein, muita bola. Esse era um grande ídolo do Corinthians, né? Tá começando agora. Mas o Corinthians, acho que o resultado foi justo pelo que o Corinthians jogou. Jogou muito bem. O Bragantino não jogou bem, só achou os 2 gols. Mas o Corinthians, na dinâmica de jogo, naquele volume, estava muito melhor. Tanto é que empatou o jogo com muita qualidade. E aí, semana cheia tá fazendo diferença nas mãos do Silvinho. E aí você curioso que o time não baixou a cabeça, né? Não. Aquela coisa que o Vinasco falou, depois do clássico falou, opa, eu posso. Se eu posso ganhar do Palmeiras, eu posso ganhar do qualquer um. O time não baixou a cabeça, eu sei que alguém vai ficar falando aí que eu tô falando do Silvinho muito. Aí a diferença... Você tá olhando pra mim, eu não entendi. Aí a diferença de um Perseguição técnico... em mim, comigo. Aí a diferença de um técnico corajoso. Silvinho tava com a corda no pescoço contra o Palmeiras. Tipo era mais Fernando fácil. Diniz, assim. Era... Aí não vai dar. Paga a luz, deixa se só os continuar dois assim, O Garrafa vai apagar a luz de novo. Apaga a luz, deixa só os dois Isso eliminados. não foi o combinado. Se continuar assim, eu vou embora. Eu vou embora mais cedo. O Garrafa vai apagar a luz de novo. Bebe E água, apaga a luz. Bebe água, Garrafa. Calma. Era muito mais cômodo fechar a casinha. Ele lá botou Cantígio, que não marca Não, tão meio bem. campo mais técnico. Mais técnico e fez o mesmo contra o Bragantino. Não tem medinho de perder. E tá mantendo um time, dando uma cara pro time. Lá atrás, quando a gente no começo falou Ó, os dois concordando. dessa mudança aí do Abel, que eu até agora não entendi o porquê ele mudou, o Silvinho tá dando uma sequência. Você tem que ter uma sequência, pode mexer uma ou outra peça. E o que o Silvinho tá fazendo? Ele pôs um time pra jogar. E o time tá jogando e tá respondendo. Foi legal ver o Corinthians ontem e a reação nos minutos finais. E os 4 caras estão fazendo a diferença, viu, Flávio? Eu tinha uma informação, falei que ia dar uma informação do São Paulo. Muito buchicho na rede social, muita conversa. Não há possibilidade de demissão de Hernan Crespo, tá? Para mim, acerta a direção do São Paulo. Não tem nada que demitiu o Hernan. Para mim é mais viável. Eu pensei que você achava que era bom demitir o Crespo e trazer o Diniz de volta. Isso é coisa minha. A ideia minha não. Uma coisa é a informação de Raposa Felpuda. Hernan Crespo não corre risco. Segundo, minha opinião. Esse time não joga com ninguém. Não. Tá na hora de começar. O que custa esse time tem que baixar a folha, mandando o nego andar. O time do São Paulo é fraco. A torcida não pode, vai exigir o quê? Então, mas custa muito não caro, tem jogador, Ô Flavito, um atacante que não sabe, pelo menos, driblar, pelo amor de Deus. Eu sei que começou muita história, não sei o que, a verdade é que o Crespo não corre risco. Mas vão ter conversa. E aí eu complemento a informação. Tá na hora de mudar o elenco também, que não joga com ninguém. E quando eu digo que o trabalho do Fernando Diniz foi melhor do Campeonato Brasileiro passado, não significa também que eu queira a demissão do Mas de novo vai voltar no tema. Apaga a luz de novo. Apaga a luz de novo. Confessou. Eu confessei. Apaga a luz de novo. Pra voltar o quadro. Pra voltar o quadro. O senhor de pé aí chutando a tomada aí. São Paulo tem o 18º pior ataque do campeonato. Sim. É ataque de rebaixado. Claro. Como é que você pode falar que o trabalho hoje é melhor? Peraí. A pontuação de rebaixado. Peraí, já acabou. Você é advogado do já acabou. E aí, foram manés ou estamos no Trend Topics? Não entramos nos Trend Topics. Dá tempo ainda de mais um. Tem mais uns minutinhos. Tem mais 3 minutos. Vamos lá, mais a última chance pra vocês levarem essa cadeira, senão, semana que vem a gente coloca de novo, vai ficar pra mim, gente. Vai acabar ficando pra mim. Não, eu cortei pra falar do São Paulo, mas acho que é mais importante a gente ressaltar o Corinthians. Sim. Não, mas tem uma coisa importante, a cadeira do Santos. Diniz, vai falar do Diniz. Não, o Grêmio perdeu hoje. Do Sport. Perdeu. Assim o Santos não entra na zona de rebaixamento. Acho que o Santos, não, só se o Grêmio ganhasse. O Santos que não jogou, né? Só que a gente vai ter um São Paulo e Santos. Sim, no meio de Com semana. os dois com a corda no pescoço. Exatamente. E o campeonato vai mudar o patamar agora. Quinta-feira, né? Porque agora não é só vizinho que vai criticar o português. Vai ter torcida, turma do amendoim vai voltar. Não, eu só tô falando que vai mudar. O campeonato vai mudar pra todo mundo. Ele volta a criticar o Abel e você volta a falar do Uma Diniz. coisa é você jogar com o Flamengo no Maracanã vazio, né?
Então, era uma circunstância. Aliás, A torcida vai essa é uma voltar. observação bem feita. A maioria dos times que teve torcida em casa perdeu. Mas tudo bem. Fez uma Então tá bom, diferença isso aí. enorme. A maioria perdeu. Ainda mais com a fase do jeito A maioria perdeu, Eu quero ver o português com a torcida do Palmeiras na orelha dele, que ele vai fazer. Ele quase bateu na câmera, velho. O cara vai pular na... É bom colocar um reforço. E no condomínio também, o síndico lá. Dá uma geral, que o pau deve estar quebrando lá no condomínio. O vizinho deve ter ido pra cima. é o vizinho da Bel. Ele é. Ele falou que eu tenho um quadrinho com a foto dele do lado da minha cama. E é verdade. Ele tem um alvo e ele fica jogando certinho. Não faça isso. No Abel. Não cometa injustiça comigo. Ó, o Abel, o português e o vuduzinho, sabe? Você perdeu no Diniz e agora você quer me atacar na Eu bola. acho que é legal fazermos alguma coisa de mano a mano com o Abel Ferreira semana que vem. Hoje, no jantar, o senhor de um lado da mesa e eu do outro, hein? E aí apaga a luz e eu ligo a lanterna em vocês. Vamos ver. Meu querido Finazzi, que prazer enorme te receber aqui, torcendo para que você rapidamente assuma um time. Você é um cara com grandes ideias, uma pessoa muito inteligente, diferenciada, sabe fazer gol com pouco, fez gols em todos os lugares. Muito obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, é sempre um prazer, né, estar aqui com vocês. Chego no futebol como treinador para tentar um sonho de quem sabe um dia a gente ter no futebol brasileiro aqui um jogo igual ao que você citou. Meu Deus, City que e passe do um anjo e Liverpool. diga amém. Não depende só de mim, né? Mas eu venho com ideias interessantes aí, quem sabe pode dar certo e a gente pode ter muito sucesso aí, tomara. Tá vendo? Vai ser ofensivo. Vai ter um mano a mano Um do abraço, gente. Valeu, Celso. Um abraço, Miller. Um abraço, Garrafa. Um abraço... Não entramos no três Não entrou, toques, né? fica pra Então, semana que paciência. vem a Cadeira fica cadeira pra aqui. mim. Não, semana que vem ela volta. Um abraço. Até amanhã no Gazeta Esportiva. Tchau, tchau.